O primeiro a responder é João Noronha Lopes. Rui Costa vai encerrar o debate. O tempo para cada resposta, a exemplo também do primeiro debate que fizemos no Estádio da Luz, é de 2 minutos para cada pergunta, com o direito a 1 minuto adicional para acrescentar algo que queira desenvolver ou responder a algo que seja dito pelo outro candidato. A exemplo do primeiro debate, apela aos candidatos para que decorra com a grandeza com que gostamos de olhar para o Sport, Lisboa e Benfica. Já tudo, ou quase tudo, foi dito por ambos, aos sócios e adeptos do clube. Mesmo assim, vou destacar os temas que vamos abordar neste debate. Futebol profissional, futebol feminino, associativismo, modalidades, contas, direitos televisivos, infraestruturas e, a terminar, a mensagem dos candidatos aos sócios e adeptos. Inevitavelmente, vamos arrancar pelo futebol profissional. Começo por perguntar ao João Noronha Lopes o que é que considera um bom mandato desportivo no que respeita a títulos conquistados, isto porque nunca houve um presidente com 4 anos de mandato e a conquistar todas as provas nesses 4 anos. Muito boa noite, saúdo Rui Costa, saúdo todos os benfiquistas que lá estão em casa a ver este debate, que eu espero, como o Luís disse, que seja esclarecedor e que ajude os benfiquistas a tomar a melhor decisão. Eu estou aqui a representar aqueles que não se bastam com o Benfica, que sabe a pouco. E aquilo que os benfiquistas têm que perguntar é se depois de termos gasto 400 milhões de euros em contratações, depois de termos vendido 700 milhões de euros a jogadores, que se com isto tudo apenas ganhámos um campeonato, ganhámos uma taça, estamos mais próximos em números de títulos do que o Braga, do que do Porto e do Sporting, se este Benfica chega. A mim não me chega. Este Benfica não chega. Estou farto de não ganhar. Estamos fartos de não ganhar. E estou farto também de ter que explicar, eu não sei se o Rui Costa tem netos, calculo que não, que é um rapaz mais novo do que eu, mas eu estou farto de ter que explicar ao meu neto porque é que nós não ganhamos. Porque é que nós perdemos todos os dias. Porque é que ele vê o avô triste quando chega a casa. E, portanto, é neste Benfica que eu não me revejo. Um Benfica resignado, um Benfica que ganha pouco, um Benfica que está sempre à procura de desculpas e que não procura ganhar. E ontem foi mais uma noite mal dormida. Estamos no último lugar da Champions. Há 12 jogos que nós não ganhamos em casa na Champions. Este Benfica é muito pouco. Aquilo que se passou ontem, aquilo que se passou no último jogo, é responsável de toda a gente, sempre, menos do Presidente. O menos responsável daquilo que se passou é José Mourinho. José Mourinho procurou ganhar com a sua equipa, motivou a equipa depois da derrota. Agora, quem é que é o responsável disto, Rui? Quem é que é o responsável por 5 treinadores em 4 anos? Quem é que é o responsável por 60 jogadores que entram e que saem? Quem é que é o responsável por nós continuarmos a não ganhar aos nossos adversários diretos? O responsável está aqui à minha frente. O responsável é o Rui Costa. E, portanto, já atingiu o seu tempo, peço concluir. Deixe-me só concluir. E aquilo que nos surpreende mais é como é que nós depois de termos gasto 130 milhões em reforços, já estamos a falar no reforço do plantel para janeiro. Portanto, mais uma vez, este ano houve uma má gestão desportiva e, mais uma vez, o responsável está aqui à minha frente e é Rui Costa. Rui Costa, o que é que considera um bom mandato desportivo, obviamente olhando para o período de 4 anos? Boa noite a todos, boa noite a João Noronha Lopes, boa noite a todos os benfiquistas. 2 minutos e 25 para responder uma pergunta que não a respondeu uma vez mais, só falou da minha pessoa e só falou daquilo que é o presente do Benfica no meu mandato. Lamento, porque realmente a sua campanha tem sido feita constantemente com o Rui, e quando se fala muito dos outros é porque temos muito pouco para falar de nós próprios. Já está a vitimizar-se. Não estou a vitimizar, eu não interrompi, deixei-o falar, aquilo teve para falar 2 minutos e 25 para responder uma pergunta que não respondeu, falou do meu mandato e não daquilo que propõe para os sócios do Benfica no futuro. Pois muito bem, aquilo que eu proponho para os sócios do Benfica no futuro e diretamente à sua pergunta, é evidente que é um bom mandato desportivo, é um mandato onde nós ganhamos mais do que todos os outros. Isso é um bom mandato desportivo, dentro de todas as condicionantes que possa ter um mandato ou não mandato, mas aquilo que se pretende é que se ganhe mais do que todos os outros. Não temos bolas mágicas para dizer que vamos ganhar 4 campeonatos em 4 anos, 4 taças em 4 anos e por aí fora, mas temos a obrigação, evidentemente, de trabalhar para ganhar muito mais do que todos os outros. E esse é o objetivo. Foram feitos 4 anos de remodelações tremendas no plantel, eu já disse isto mais do que uma vez. É evidente que não foi um mandato como eu queria que fosse em termos de títulos, não foi um campeonato e uma taça, foi um campeonato, uma taça da Liga, 2 supertaças, não foi uma taça, infelizmente para nós,
acabaram por nos tirar a taça o ano passado, mas esse é o mandato. É evidente que eu tenho um sonho, enquanto Presidente, que vou transportá-lo para o próximo mandato, como é óbvio, que no mínimo acabe o mandato com a quarta estrela, representando os 40 campeonatos. Ninguém tem a bola de cristal, como eu já disse, mas evidentemente um bom mandato desportivo significa ganhar mais do que todos os outros. E eu acho que isso é o desejo de todos os benfiquistas. Ontem, de facto, foi uma noite, direi, triste para todos os benfiquistas por não ganharmos, como é natural. Uma noite que deveríamos ter ganho, porque até fizemos por isso, e o responsável máximo de sempre que o Benfica não ganha serei sempre eu. Nunca passei essas responsabilidades para ninguém, portanto, nunca me viu passar essas responsabilidades para ninguém, e quando o Benfica não ganha, o responsável sou sempre eu. Em relação aos 400 milhões, tenho ouvido falar desses 400 milhões como se o Benfica tivesse mandado à rua 400 milhões. Mas não é assim. E não foram 60 jogadores, foram 36 jogadores. A próxima pergunta vou começar pelo Rui Costa, para ir alternando com o João Noronha Lopes. Para os próximos 4 anos, a pergunta que eu coloco a ambos é, na vossa visão, o investimento de 100 milhões por época é para manter ou não? O futebol e o mercado está cada vez mais alto, está cada vez mais agressivo. Houve países que entraram agora na corrida por jogadores que aumentaram muito o valor dos jogadores. É evidente que o Benfica não tem, nem pode todos os anos gastar 100 milhões de euros, mas aquilo que foi feito e o plantel que o Benfica tem hoje permite-nos pensar que o plantel do Benfica hoje, para o futuro, precisa de acertos e não precisa de grandes remodelações, que essas já foram feitas. E, portanto, direi que vai haver anos onde o Benfica possa investir mais, que vai investir mais, vai haver anos onde o Benfica não necessita sequer de investir tanto dinheiro, que é aquilo que nós esperamos sempre, retocando a equipa, mas nunca deixando de reforçar. Temos condições criámos essas condições para este ano de ter o investimento que tivemos na equipa de futebol, bom sinal do Benfica. Relembrar que hoje estamos mais do que preparados e mais do que prontos para afrontar o mercado, já competindo com clubes importantes de países importantes. Estamos ainda abaixo desses países e desses clubes naquilo que diz respeito aos salários dos jogadores, que não consegue ser ainda compatível. Mas aquilo que me orgulha dizer é que o Benfica está pronto no futuro para poder fazer melhores investimentos, comprando sempre menos jogadores a melhor valor. João Noronha Lopes, na sua visão, o investimento de 100 milhões de euros por época é para manter, no caso de ser eleito? O Benfica não tem que gastar menos, tem que gastar melhor do que aquilo que tem ganho. O Benfica está a gastar mais, não está a gastar demais, está a gastar pior do que aquilo que devia gastar. Agora, uma coisa é certa. Todos nós dizemos que o Benfica tem que ganhar mais do que todos os outros. Estamos de acordo. Agora, há aqui uma diferença. Rui Costa já provou que não sabe ganhar. Teve 4 anos e que não sabe ganhar. E eu tenho um projeto para vencer. Esta é que é a grande diferença. Mas qual é o e mais projeto? Uma vez, nós estamos a falar aqui que acabámos de investir 130 milhões de euros em jogadores e já vamos ao mercado agora, revela mais uma vez que o investimento foi mal feito. E vamos ser claros, Rui Costa, o maior legado desportivo deste seu mandato é o bicampeonato do Sporting. Eu já li E é isso que os benfiquistas não lhe devem perdoar. Já li essa frase. É que o Sporting investiu para manter os melhores jogadores e você desbaratou-se dos melhores jogadores. Agora deixa-me só dizer uma coisa que agora não me interrompa. A questão aqui, mais uma vez, é esta. O Benfica tem o maior orçamento para o futebol em Portugal. O Benfica tem, na SAD, gasta em salários 120 milhões de euros, mais 40 milhões que o Sporting. E não ganha. E, portanto, isto é o quê? Má gestão desportiva. É má gestão desportiva. É gastar mais do que os outros e não ganhar. Entre os jogadores mais valiosos, nós temos 2 jogadores. Os nossos adversários têm os outros. O que é que se chama isto? Má gestão desportiva. Portanto, como é que os benfiquistas podem acreditar que depois de não termos ganho nada durante estes 4 anos, é agora que vamos começar a ganhar quando se está tudo a fazer da mesma maneira? Quando José Mourinho vai começar com um plantel que foi construído por Bruno Lage, como Bruno Lage começou com um plantel que foi construído por Roger Schmidt. Portanto, nós estamos a fazer as coisas à mesma maneira. E o Rui Costa quer agora dizer que tem uma varinha mágica e que de repente vamos começar a ganhar. Obviamente que os benfiquistas não podem acreditar nisto. Mas eu não tenho, desculpe lá só um segundo, eu não tenho varinha mágica nenhuma e acabei de dizer isso mesmo quando dei a explicação daquilo que é o próximo mandato ou aquilo que espero e ambiciono para o próximo mandato. E eu não tenho a varinha mágica. O João é que está a dizer que tem o projeto para, mas não diz projeto nenhum. Continua sem dizer projeto nenhum, diz que tem o projeto. Ou tem a varinha mágica ou tem o projeto. É que até agora, cada pergunta que foi feita sobre o futebol e como é que o Benfica vai ganhar, deve ter a varinha mágica, porque até agora não conseguiu responder a nada. E em relação aos jogadores, permitam-me dizer isto. É evidente que nós comprámos muitos jogadores, eu já expliquei isto, já dei essas explicações de porquê termos feito uma remodelação e uma reformulação na equipa. E não sempre se vai acertar nos jogadores.
não sempre se vai acertar nos jogadores. Mas permitam-me dizer isto. Eu tenho lido e tenho ouvido aquilo que tem dito sobre as aquisições do Benfica e a sua superestrutura. Permita que lhe diga uma coisa em termos de futebol. No futebol, os jogadores não têm paternidade. Quando são contratados por uma estrutura. E, portanto, falha-se, acerta-se, esperando sempre acertar mais do que falhar, mas há uns que se acertam e vai haver falhas em todas as presidências, em todos os clubes. Da superestrutura que tem e que diz que tem, eu vi esta semana que disse que o Benfica não pode ter mais meitês. Eu vou-lhe dar aqui, para perceber que... E estou a fazer isto dizendo-lhe que os jogadores de futebol não têm paternidade quando chegam aos clubes. Numa estrutura que trabalha em conjunto não tem paternidade, mas é o João que me obriga a fazer isto. Tenho aqui 4 relatórios do MET a contratar por Pedro Ferreira. 4. Isso é mentira. É mentira? Isso é mentira, é mentira. Eu vou-lhe oferecer. É mentira, Palavra de honra, eu vou-lhe oferecer. E leva ao Pedro Ferreira. Eu vou-lhe oferecer. Olha, e sabe qual é o problema? Não me chame mentiroso. Está aí os relatórios. O Rui Costa responder, depois o João responderá. Está aí. O Rui Costa continua a mentir aos benfiquistas. E mente aos benfiquistas exatamente com a mesma desfaçatez. João, deixa só o Rui, acaba só para desenvolver o raciocínio. Se o debate vai por aqui, não vale a pena haver debate. Eu estou-lhe a dar um documento do Benfica, está-me a chamar mentiroso. Rui, para concluir o seu raciocínio, pode confirmar isso? Para concluir o seu raciocínio sobre a explicação destes temas que tivemos a abordar primeiro sobre o futebol profissional, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, era só rematar aquilo que tinha sido acabado João, de dizer. por favor. Permitir dois esclarecimentos. Relativamente à equipa, há uma diferença entre a minha equipa e o Rui Costa. Sim. Eu não sei, parece que Rui Costa agora se calhar já leu o meu programa. Tinha dito que não tinha lido, tinha dito que não tinha lido e que tinha lá ideias suas sem ler. Parece que agora já leu o meu programa, ainda bem. Ainda bem. A dizer assim, a diferença, nisto do futebol, não há que inventar uma grande coisa. O Rui Costa é um homem do futebol. Um homem do futebol que supostamente sabe tudo do futebol. Ganhou um campeonato em 4, Rui. E, portanto, se um homem do futebol ganha um campeonato em 4, o Benfica precisa de outros homens do futebol que tragam uma equipa. Sabe o que é a diferença entre a minha equipa e a do Rui? É que a minha equipa sabe exatamente o que é que vai fazer. Estão a falar há um ano. Cada um sabe exatamente aquilo que vai fazer. Conhecem os cantos à casa, já passaram pela formação, já passaram pelo scouting, já ganharam no Benfica. Na equipa de Rui Costa, ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer. Houve um vice-presidente que disse que não sabia bem o que é que iria fazer. Há um gestor de mercado que ainda vai ser contratado. Portanto, não se sabe. E sabe o que é que isso acontece? Sabe o que é que isso acontece? É que o Benfica não tem neste momento um chief scout. Como é que é possível, ao fim do ano e meio, o Benfica não ter um chief scout? Deve ser a única equipa que disputa uma Liga Europeia que não tem o chief scout. Não é verdade. E depois há aqui outro problema. Não é verdade. É verdade. E depois há aqui outro problema. Já vai sabe quantas pessoas é que saíram do scout do Benfica? 7. E depois, além disso, sabe quem é que saiu do Benfica? O diretor do Benfica Campos, o diretor da formação, Lourenço Pereira Coelho, Rui Pedro Brás, treinadores da formação, 2 que foram para os nossos adversários. E, portanto, como é que o Benfica pode ser ganhador? O Benfica, como é que pode ser ganhador se sai tantas pessoas? Mas sabe o que é que estas pessoas saem, Rui? Saem porque não querem trabalhar consigo. Mas porque não há um rumo. Sim, houve algumas que me disseram. Houve algumas que me disseram. Mas olha, é sabe curioso. Porquê? Houve algumas que me disseram. João, para concluir, por favor. Pronto, mas deixe-me só dizer-lhe outra coisa que eu acho que é muito importante nisto. Mais uma vez, o Rui desresponsabiliza-se. Compre ações e ETFs sem comissões de transação. Instale agora a aplicação Trading 212. Para depois das eleições. E, portanto, em vez de 20 saídas, são 21 saídas. Mas você com o foi caminhão... 21 saídas. Para concluir. Foi 21 saídas. Muito bem, Rui. As pessoas continuam a sair, Rui. As pessoas continuam a sair. É verdade. As pessoas continuam a sair porque você não tem liderança. Mas eu vou-lhe explicar porquê. Não tem liderança. Não vamos falar de liderança. Você já teve que pôr a sua equipa toda a falar durante a semana na televisão e nos jornais e por aí fora, precisamente porque a sua liderança não está a eu tenho uma equipa e você não tem. Posso falar eu? Não. Rui. Não, eu tenho uma equipa e você não tem. Peço desculpa, tenho que interromper. Mas o Rui vai dizer isto. O Rui não põe uma equipa a falar que não tem equipa, nem sequer atribui pelouros aos seus vice-presidentes. Essa ideia eu tenho orgulho-me de ter o Bagão Félix e do Bagão Félix poder falar. Percebe? Orgulho-me do Luís de eu poder falar. O Luís não tem uma equipa. O Luís não, o Rui. O Rui não tem uma equipa. Quer responder, por favor? Eu não sei se pomos aqui um bocadinho de ordem. Não vai não. Eu percebo que o João Noronha Lopes, depois da semana passada, veio com a agressividade toda, tem sido... Mas para concluir... Estou a dizer as verdades. Posso falar? Não. Estou a dizer as verdades e acabei de lhe apresentar a minha Mas vou poder falar também ou quer fazer um debate sozinho? Rui. Já está, a vitimização outra vez. Não, Rui, por favor. Fala. Bom, estava a falar das saídas. Eu não percebi se sinal de seu a organização que estava anteriormente ou se está
a criticar-me pelas saídas, mas olha, do scouting... Posso responder? Posso falar? Pode. Vou poder falar? Do scouting, depois, de facto, se quiser, no scouting, de facto, saíram 3 pessoas. Sabe porquê é que saíram 3 pessoas? Porque o Pedro Ferreira, quando foi para a Inglaterra, conseguiu levá-los com ele a preços muito mais caros. Porque se eles tivessem podido ficar cá... Não é verdade. Se o debate vai por este caminho... Eu estou a dar provas das coisas. A seguir pode responder. Eu estou a dar provas das coisas. Certo. Se eu vou estar a ser chamado de aldrabão por quem não consegue admitir nada daquilo que lhe é dito... Certo, mas esse não é o nível que se pretende neste Pois, debate. mas não vim para aqui com esse nível. Não viemos os três. Agora, exatamente, não vim para aqui com esse nível. Se o nível... O João a seguir pode responder àquilo que o Rui Costa disser. Propunha que 5 segundos para as coisas esfriarem um bocadinho. Rui, por favor. A questão sobre isso é muito simples. Saiu o diretor do Benfica Campos, trocou-se o diretor do Benfica Campos, até pela idade que já tinha, neste caso Pedro Milhomes, que fez um excelente trabalho no Benfica, por Guilherme Müller. Pusemos o futebol de formação, nunca abandonámos o projeto do futebol de formação, fizemos o seguimento do futebol de formação, que levou a este ano ao título das 3 categorias da formação, iniciados, juvenis e júniores. Lançámos 23 jogadores da formação na equipa principal do Benfica. Portanto, o trabalho da formação e mexer na formação ao dia de hoje seria um absurdo completo. Portanto, tocar naquilo que é a formação seria um absurdo completo. Saiu o Rodrigo Magalhães da formação para a Arábia, ou para os países árabes, a valores completamente incomportáveis para aquilo que é o futebol nacional, para aquilo que é uma formação do nosso país. Completamente incomportáveis. E é completamente natural, porque nós somos uma referência mundial naquilo que é a nossa formação. Entende? É tão simples quanto isto. É uma situação completamente... Deixem-me só terminar. É uma situação completamente natural e mesmo as pessoas que saíram do Benfica nunca ficou vazios. Nunca houve vazios na minha estrutura. Eu não trago um caminhão de pessoas. E não esteja a falar de beirolas ou da estrutura que o Benfica tem, porque, pelos vistos, as pessoas que têm para meter no Benfica é um caminhão tal que não precisa ter lá mais ninguém. E, portanto, não há essa necessidade. Depois para o João poder responder. É tanta gente, e já agora sobre os vice-presidentes e sobre os pelouros e por aí fora, foi preciso, João, foi preciso o debate que nós fizemos a 6 para o senhor perceber que não há vice-presidente para o futebol. Porque o futebol é a responsabilidade da SAD. Foi preciso o debate a 6 para o João perceber isso. E só depois disso é que veio a anunciar o Nuno Gomes como administrador passado. Portanto, não diga coisas... Para concluir, por favor, tenho que dar a palavra ao João. Não diga coisas que não domina, porque é um campo que claramente não domina. Dois exemplos. Dois exemplos. Primeiro, o Nuno Gomes sempre foi administrador passado. Mas nunca anunciou como tal. Nunca anunciou como tal. Anunciou depois do debate. Nós, há pouco tempo, ouvimos Humberto Coelho, que é uma pessoa pela qual eu tenho a maior estima e consideração, um grande benfiquista, dizer que seria vice-presidente para as relações com o balneário. E depois agora aparece para as relações institucionais. E, portanto, com todo o respeito que eu lhe tenho, quem não sabe aquilo que faz são as pessoas da lista do Rui Costa. E, portanto, deixe-me só dizer duas coisas ainda relativamente a isso. Que é, o Rui Costa tem grande dificuldade em admitir as suas responsabilidades naquilo que fez e que não fez. Nunca na vida. Então, mas eu vou dar um exemplo. O Rui Costa disse que tinha pegado num plantel envelhecido e com jogadores a mais. E, portanto, que ele tinha limpado a casa e tornado um plantel mais competitivo. Mas eu pergunto ao Presidente Rui Costa, quem é que era o Vice-Presidente para o futebol que pôs lá esse plantel envelhecido e esse plantel com mais jogadores a mais? Quem é que era? Mais uma vez, há uma contradição com o Rui Costa. Não é uma contradição. Nestas eleições, só tem uma preocupação, que é fazer-se de vítima e fazer-se de esquecido. E quer fazer os benfiquistas esquecidos daquilo que ele fez lá dentro. Eu não sei o que é que ele fez lá dentro. Teve lá 13 anos. O que é que ele teve a fazer lá dentro? Mas quer fazer os benfiquistas esquecer das suas responsabilidades enquanto esteve lá dentro. E, portanto, é mais do mesmo. E o que está aqui a fazer é mais do mesmo. É sacar as responsabilidades. E dou-lhe outro exemplo. Diga lá. Que é este. O Rui Costa disse que estava impreparado para ser presidente do Benfica. Volto. Outra vez essa conversa? Disse que estava impreparado para ser presidente do Benfica. Rui Costa, por favor. Eu até percebo que para alguém que seja do futebol, que não esteja preparado para ir gerir o clube, percebo isso. Agora, quando alguém que é do mundo do futebol, como o Rui Costa, esteve lá 13 anos em cargos do topo do futebol, foi diretor desportivo e foi vice-presidente para o futebol. Outra vez. Pronto.
cargo que o Rui Costa diz que não faz sentido agora, mas que ele foi. Não fui era administrador para o futebol, João. Quando ele esteve lá 13 anos a tratar do futebol e chega ao Benfica e não ganha nada. Então o que é que lá teve a fazer, Rui Costa? João, não era, o que é que lá teve a fazer? Mas explica aos benfiquistas. O que é que lá teve a fazer? Se eu puder explicar, eu explico. Não, o que é que lá teve a fazer? A questão não é essa, Rui Costa. O Rui Costa esteve lá durante... Agora, deixa-me terminar, Rui. O Rui Costa esteve lá 13 anos como responsável do futebol e não aprendeu a ganhar. É isso que ele quer que os benfiquistas não se lembrem. Rui Costa, 30 segundos para responder, por favor. 30 segundos, não, quer dizer, eu tenho feito o debate sozinho, quer dizer, 9h37 para o João Noronha Lopes, 8h47 para o Rui Costa. Para o futebol, porque o futebol é da SAD. Entenda isso, o futebol é responsabilidade da SAD, não da direção. Portanto, não há vice-presidente para o futebol. E eu, o meu cargo que ocupei no Benfica era de administrador para o futebol e de acompanhamento à equipa de futebol e ao treinador e a toda a estrutura do futebol. E na última lista de Luís Filipe Vieira era o quê? Rui, por favor. Era vice-presidente, mas não era para o futebol, homem. Rui. Não, este agora era o que só faltava ao mim. Desculpa, mas os seus vice-presidentes são todos para o futebol. Era vice-presidente, então era para quê? Para a gestão? Era para a área comercial? Era para quê? Rui Costa, por favor. Era para as relações institucionais? Era para fazer o quê? Então explique-me o que é que faço. É que esta é mais uma das Tem a noção que está a ser um momento de ruído para quem está a ver. Eu não vou permitir, João, peço desculpa. Rui, desenvolva o seu raciocínio antes de passarmos para outro tema. Eu vou-lhe perguntar o que é um vice-presidente para o futebol. Responda a quem? O que é que o vice-presidente para o futebol faz? O que é que você estava lá a fazer? Outra vez. O que é que o Rui Costa O que é estava que lá a o fazer? vice-presidente para o futebol faz? Estava o quê? Pergunte-lhe. Estava nas relações institucionais. Pergunte-lhe o que é que o Estava vice-presidente nas para o futebol relações faz. institucionais. Qual é o reporte que faz à direção? Estava nas relações institucionais. Mais uma vez... Vamos mudar o tema porque aqui parece que não há qualquer tipo de ponto de entendimento. Não é uma questão de ponto de entendimento, é uma questão de eu poder falar e poder responder. Então 15 segundos, Neste Rui. momento está a fazer o debate sozinho. Rui, 15 Não, não é segundos. verdade. Está a fazer o debate sozinho. Não se vitimize mais uma vez. Assim não é possível. Quanto mais fala, melhor para mim. Por favor. Não estar, pode andar. Quanto mais Muito fala, bem, vamos passar então para o futebol feminino e começo agora não, João, peço desculpa, mas já houve tempo para falarmos suficiente do futebol profissional, ainda com toda a cacofonia que houve aqui pelo meio. Passando para o futebol feminino, pergunto-lhe, João, quem é que vai tutelar a equipa? Deixa-me só que eu tenho que responder ao Rui Costa e depois pode-me cortar... Vou-lhe cortar tempo nesta... Não, tudo bem. É porque as verdades têm que ser ditas. As verdades têm que ser ditas, sim. E a questão é esta. Rui Costa teve lá 13 anos ligado ao futebol. Ganhei e perdi. E aquilo que nós tive os méritos de ganhar não sabia de nada, e os não méritos sabia de nada. Perder. Tive os méritos de ganhar e os méritos de perder. Não sabia de nada. Não conhecia nada, não perguntava nada, assinava sem ler, tudo passava por Mas ele. nunca abandei o clube. Luís Filipe Vieira diz que Rui Costa que sempre gostava, que só o manteve porque ele era um símbolo para os benfiquistas e, portanto, eu não sei se isto é verdade ou não, não sei, se o Rui Costa quer esclarecer isto. Agora, que esteve lá, teve. E, portanto, ele é responsável por aquilo que foi o futebol e é responsável por aquilo que foi o futebol a seguir. Porque foi ele que preparou aquelas equipas. E não pode agora vir dizer que fui eu que fiz tudo de novo, limpei tudo, quando foi ele que colocou aquele plantel com os jogadores a mais e com os jogadores mais envelhecidos. E, portanto, os benfiquistas têm que esclarecer. Chega de mentiras. João, quer partilhar com os sócios e com os adeptos quais são as suas ideias para o futebol feminino? Luís, um segundo só. Não vai voltar a chamar mentiroso. Eu não estou a dizer que é mentiroso. Estou a dizer que eu peço que mantenham ou procurem manter o nível do debate alto. É o que eu peço. Isto não é nada. É a terceira vez que me chama mentiroso. Certo. No último debate chamou-me mentiroso. É a terceira vez que me chama mentiroso. No último debate você chamou-me mentiroso várias vezes. Não chamei mentiroso. Estava equivocado. Não te chamei mentiroso. Peço que sejamos... Estive lá 13 anos, mas nunca abandonei o clube. Estive lá 13 anos, mas nunca abandonei o clube. E tenho os méritos das vitórias que o Benfica teve e os deméritos das derrotas que o Benfica teve. Não, é tal e qual. Os méritos são seus. Os deméritos da culpa é Vieira. Nunca na vida. Você nem me vê aparecer quando a gente ganha o Bela. Veja lá. É a mesma coisa. Não procuro os holofotes como andou a fazer a campanha. João, quer partilhar com os sócios e com os adeptos as suas ideias para o futebol feminino? Quem é que vai tutelar o futebol feminino? O futebol feminino vai ficar dentro da SAD. Agora, deixe-me dizer relativamente ao futebol feminino 3 coisas. Que é, primeiro, acho que há 3 coisas que nós temos que dizer sobre o futebol feminino. Primeiro, nós chegámos aos quartos de final da Champions com o Lyon. Portanto, depois a seguir houve um desinvestimento no futebol feminino. Eu acho que foi pena. Saíram as duas nossas melhores jogadoras. Acho que temos que criar um departamento de scouting para o futebol feminino que não existe nesta altura. E acho que temos que criar melhores condições para o futebol feminino. Não faz sentido que os escritórios para o futebol feminino estejam dentro de contentores. Ou que as jogadoras tenham que se equipar em 2 balneários diferentes. E, portanto, passa por um maior investimento. Acho que ainda vamos a tempo que o futebol feminino seja
uma aposta nesta altura, considerando os valores do investimento que nós podemos ter. Acho que temos que investir mais nas infraestruturas e acho que temos que, obviamente, investir no scouting, que é uma área que neste momento não existe. Quem é que vai tutelar essa área do futebol feminino? Há uma pessoa identificada? É uma pessoa que nós estamos a considerar e que será anunciada depois das eleições. Muito bem. Rui Costa, quem é que vai tutelar o futebol feminino? Bom, em relação àquilo que disse o João, o futebol feminino passou para a SAD no nosso mandato. Criou-se condições muito melhores, extremamente melhores para o futebol feminino do que aquelas que haviam anteriormente. Inequivocamente, inevitavelmente, perdemos duas jogadoras de grande gabarito para a equipa, Clô e a nossa Kika, fruto também do crescimento que o futebol feminino do Benfica teve e da oportunidade que tiveram de jogarmos competições europeias e, portanto, da visibilidade que estas jogadoras foram tendo. Sobretudo estas duas, houve quem saísse mais. Não desinvestimos no futebol feminino, bem antes pelo contrário. Continuámos a investir. E esse investimento passou, essencialmente, não só por ter plantéis que continuam a ganhar os campeonatos nacionais, mas também por aquilo que nós fizemos no Seixal. Portanto, a passar o futebol feminino para o Benfica Campos, a passá-lo para a SAD, precisamente para podermos ter mais capacidade de investimento. E essa capacidade de investimento que vai continuar, paulatinamente vamos continuando a crescer em termos europeus, não podemos, já disse isto no outro debate, não podemos de uma assentada só criar aqui já as condições máximas para ser campeão europeu. Eu lembro que os últimos campeões europeus, o caso do Barcelona, o caso do Arsenal, o caso do City, o caso do Chelsea, do Lyons, por aí fora, têm orçamentos já acima dos 15 milhões de euros, portanto nós temos de ter aqui um investimento a crescer, não de uma vez só pegarem 15 milhões de euros e pô-los lá dentro. Por sua vez, em termos de Benfica Campos, que temos necessidade de mais espaço, isso vem aqui nas infraestruturas também, portanto temos que fazer crescer o Seixal para dar melhores condições ainda, quer ao futebol feminino, quer a todas as nossas equipas de formação, porque de facto, com todas as equipas que nós temos no Seixal, não é fácil, ao dia de hoje, conjugar tudo para que tudo seja perfeito no Seixal. Mas o investimento que foi feito, e se eu lembrar aqui o dia que as nossas meninas passavam para poder treinar e as condições que têm hoje, nós tornámos aquilo que era um desastre num luxo. E, portanto, vamos continuar a crescer sim, paulatinamente vamos continuar a crescer, mas para isso, em termos de Seixal, em termos de Benfica Campos, é preciso mais um campo e que já estamos a tratar disso também. Não me identificou a pessoa que vai ficar à frente do futebol feminino? Vai ficar, feminino. talvez, das pessoas mais identificadas com o futebol feminino à frente da equipa, portanto, como diretor-geral da equipa, é com certeza das pessoas mais conhecedoras que há no futebol português em relação ao futebol feminino e que será anunciado também no domingo ou na segunda-feira. Ambos já referiram ao de leve a resposta que eu pretendo ter a seguir, que é, Rui, o título europeu no feminino é uma meta possível num mandato? É algo que nós temos que fazer crescer. E é algo que nós fazemos crescer. Eu não vou prometer um título europeu no próximo mandato no futebol feminino pelas razões que já disse, até porque o futebol português não está a acompanhar esse crescimento. Nós estamos com um investimento muito acima daquilo que é o futebol português nesta altura e, portanto, a competitividade em Portugal, como se vê até em termos de seleções, em termos das equipas que quando chegam à Europa, ainda não há uma competitividade que nos permita ter os mesmos ritmos, as mesmas competições que tem a Espanha ou a Inglaterra, neste caso. Agora, que o Benfica tem que caminhar para esse objetivo, indiscutivelmente, mas de uma forma rigorosa, de uma forma pensada, de uma forma estruturada, porque não é fácil, como eu já disse, não é fácil de um ano para o outro, num país que o futebol feminino está a crescer, de um dia para o outro, criar uma equipa campeã da Europa. Até porque, só uma parte, peço desculpa, até porque as jogadoras que hoje jogam para título europeu dificilmente vêm para a Liga Portuguesa, porque estão em ligas muito mais competitivas que a portuguesa. Posso só fazer uma pergunta ao Rui Costa? O seu diretor para o futebol feminino é o Fernando Tavares? Não é o Fernando Tavares. João Noronha Lopes, o título europeu, na sua visão do futebol feminino, é uma meta possível num mandato? Eu acho que o Benfica pode ir longe nas competições europeias, chegou aos quartos de final, jogou contra um Super Lyon e, portanto, acho que ainda estamos na altura de poder fazer um investimento no futebol feminino para chegar longe nas competições europeias. Já chegámos aos quartos de final, acho que podemos chegar mais longe. Também não prometo um título europeu, mas acho que vale a pena fazer este investimento no futebol feminino. Passando para o tema do associativismo e começando agora pelo João Noronha Lopes, pergunto-lhe quais são as suas ideias para resolver a questão da bilhética, nomeadamente os preços altos que os benfiquistas pagam quando a equipa joga fora. Olha, ainda ontem tivemos um bom exemplo daquilo que não deve ser a bilhética. Os bilhetes mais baratos eram 35 euros para o topo do Estádio da Luz e depois admiramos do estádio estar com 10 mil lugares sem ocupação. E, portanto, uma das medidas do meu programa eleitoral é criar um portal da bilhética. Não é um problema fácil de resolver. Repare.
porque a procura é sempre superior à nossa oferta, nomeadamente para os jogos fora. Agora, o facto de ser algo difícil não quer dizer que nós não o tentemos resolver. E, portanto, o que eu proponho é um sistema, depois de ter estudado vários sistemas, como o Bayern ou o Borussia Dortmund, que seja mais transparente e que seja mais funcional, para que as pessoas não fiquem penduradas nos seus telemóveis ou nos seus computadores durante 2 ou 3 horas. E, para isso, eu já constituí um grupo de trabalho que está a olhar para os vários critérios, pode ser a antiguidade, a assiduidade, mas também é importante criar um lote de bilhetes para os benfiquistas que vivem perto das cidades onde o Benfica vai jogar, tanto para as casas do Benfica como os benfiquistas que lá estão fora, e depois fazer com que este critério também possa ser um critério rotativo, como acontece, por exemplo, no Borussia Dortmund. E, portanto, é um problema que tem que ser resolvido, não é fácil, mas mais transparência e mais funcionalidade nós conseguiremos, de certeza, ter e dar aos sócios exatamente isso. Rui, esta questão dos preços altos que os benfiquistas pagam quando a equipa joga fora é uma realidade? É uma realidade. É uma realidade. Nós sabemos a grandeza que temos e, portanto, os outros clubes naturalmente aproveitam os máximos dos valores possíveis para quando o Benfica lá vai. É uma das maiores guerras que nós temos com outros clubes também, precisamente porque o adepto do Benfica paga o dobro de qualquer outro adepto no final do campeonato para acompanhar a sua equipa, e tem sido uma das batalhas que nós temos tido ao longo destes tempos, sabendo que não é uma batalha fácil, porque, como eu disse, muitos clubes fazem casa quando o Benfica lá vai. Em relação àquilo que é o número de bilhetes para os jogos, é uma situação que é sempre complicada para nós resolver. Nós até aqui usámos sempre o critério da assiduidade, é o único critério que nós vemos capaz de fazer frente e fazer face às necessidades dos sócios. Não vamos conseguir nunca resolver este problema, sobretudo quando a equipa está bem encaminhada para título. É muito difícil em estádios onde nós temos 500 bilhetes, termos 10 mil adeptos que querem ir ao jogo, portanto não há 10 mil bilhetes, portanto é uma situação muito difícil de resolver, assim como em termos daquilo que é os jogos em casa. O único remédio que nós temos para fazer face à procura de Red Pass e à procura de camarotes e por aí fora é o crescimento do nosso estádio, que também já está em termos de infraestruturas. Posso? Sim. O João depois vai fazer o retorno. Diga. E, portanto, concordo, e é uma das coisas que nós temos vindo a trabalhar ao longo destes últimos tempos, concordo que há aqui uma falha que também não é fácil resolver, mas que iremos resolvê-la, de alguma maneira iremos resolvê-la, que é o tempo de espera que o nosso sócio tem para saber se pode ter bilhete ou não ter bilhete. Aqui eu concordo plenamente e é algo que nós já estamos a trabalhar afincadamente para que esse tempo diminua e para que o sócio não esteja tanto tempo à espera para saber se tem bilhete ou não tem bilhete. João? Não, eu queria só dizer uma palavra sobre os Red Passes, porque não podem ser os sócios individuais do Benfica que continuam a pagar os erros de gestão da direção de Rui Costa. E, portanto, eu proponho o congelamento dos preços dos Red Pass. Mas nós estudámos o assunto, não vamos aqui fazer uma medida irresponsável. Só para lhe dar uma ideia, se nós aumentarmos 2% ao ano os preços dos Red Pass, isto traz-nos cerca de 1,3 milhões de euros, que é cerca de 0,5% das nossas receitas totais. E, portanto, não é aumentar o preço dos Red Pass que nós vamos resolver os problemas do Benfica. E, principalmente, não podem ser os sócios individuais a pagar esses erros. Há umas pessoas que me dizem assim, mas há uma lista de espera de 20 mil lugares. E eu digo, mas se eu vou por esse argumento, então o Benfica torna-se um clube de elite. E eu não quero que só quem tenha dinheiro é que pague os Red Passes. E, portanto, uma das minhas medidas é congelar o preço dos Red Passes e ir buscar esse dinheiro às receitas comerciais que podem vir do lado das empresas que têm mais flexibilidade para aumentar esses preços e criar outras receitas comerciais a nível de conteúdos digitais, a nível de merchandising, a nível de redes sociais, exatamente que compensa isso, e espero que nós tenhamos oportunidade para falar isso quando falarmos da parte financeira. Mas os sócios, obviamente, não podem suportar aumentos de Red Pass de 20% ou um pacote de Red Pass para a Champions que este ano foi apresentado, que representava um aumento de 40%. Os Red Pass, já agora, só explicar aqui uma parte desses Red Pass. Os Red Pass que aumentaram mais foi porque não tinham o pacote da Liga dos Campeões, que até aqui era Red Pass só para o campeonato e que aumentaram para Red Pass de Liga dos Campeões, precisamente porque há uma lista de espera muito grande de Red Passes e, portanto, para possibilitar que quem não quisesse ter Red Pass completo, poder entrar alguém que quisesse ter o Red Pass completo. O maior aumento que se mostrou nos Red Passes foi precisamente para incluir a Liga dos Campeões,
que ainda para mais com o novo modelo de Liga dos Campeões, pelo menos tem mais jogos do que o modelo antigo, pelo menos mais um jogo. Rui Costa, qual é o futuro que pretende para as casas do Benfica nos próximos 4 anos? As casas do Benfica continuam a ser as nossas principais embaixadas pelo mundo fora, e agora que andámos nas campanhas, o João também andou com certeza nas casas e percebe claramente a importância que as casas do Benfica têm para o nosso clube. Estar mais perto das casas e dando melhores condições às casas do Benfica, claramente, é uma situação que está claramente. Nós fizemos neste mandato o modelo 2.0 que inaugurou em Santarém e é um dos modelos que nós queremos utilizar em muitas zonas do país, sobretudo porque é um modelo que é muito funcional e que dá uma grandeza também àquilo que são as casas do Benfica, uma proximidade maior, de facto, a todas as casas. Estamos e já está aprovado a ligação em rede de todas as casas ao Estádio da Luz para essa proximidade também e, portanto, e continuar a ter as nossas modalidades a poderem frequentar as casas em locais onde vão jogar, sempre que isso seja possível, sempre que isso seja disponível em termos de horários, em termos de espaço de tempo, para poderem estar nas casas. Esta é sobretudo aquilo que nós consideramos que são as principais coisas a fazer no imediato. Vai haver uma reunião macro já em março para se perceber tudo aquilo que é... Tudo aquilo que tem. Estar no meu programa. Eu, se puder falar, vou falar. Se não puder falar, conclua, por favor, vou deixar o João Lopes falar e limite-me a isso. E, portanto, vítima. É isso que... Vítima. É uma questão, não é uma questão de vítima, João. É uma questão de respeito. Não é vítima, é respeito. Conclua é respeito. Sobre as casas. Já vou concluindo. Portanto, esta proximidade, esta maior proximidade às casas tem que existir, este acompanhamento e este apoio às casas tem que cada vez mais ser mais presente. João Noronha Lopes, na sua visão, qual é o futuro que pretende para as casas? Olha, uma das coisas que eu ouço nas casas, além de outros pontos, é um ponto que nós já abordámos, que é dos preços que se cobram aos nossos adeptos quando vão jogar. Cobra 55 euros por uma bancada central e depois o adepto é obrigado a despir a camisola. São cenas lamentáveis que eu já vi, inclusivamente de crianças. E, portanto, se eu fosse o Presidente do Benfica, eu não tinha uma discussão fofinha com a Liga, percebe? Se isto fosse com Pedro Proença, então não tinha uma discussão fofinha de qualquer maneira. Este problema tem que ser resolvido. Não venham dizer que a Liga Portuguesa se resolve com uma centralização quando questões como esta acontecem, quando adeptos têm que despir a camisola em plena bancada central. E, portanto, o Benfica tem que ser firme a defender os seus adeptos. E isto comigo meteria uma reunião com Pedro Proença, mais uma vez, para discutir este assunto. Obviamente que os clubes são soberanos, mas o Benfica tem que defender os seus adeptos e não os defende. Dito isto, relativamente às casas, olha, eu tenho andado muito pelas casas. Eu já fui a mais casas nestes 4 meses do que Rui Costa nos últimos 4 anos. Quantas casas tinha visitado antes de... Dinheiro, trabalha muito para ele. Dizem-se que se sentem abandonadas pelo clube. E um dos problemas que nós temos hoje em dia é que há muitas casas fechadas. Eu não sei se o Rui Costa faz ideia de quantas casas é que estão fechadas. No meu mandato, já lhe disse no outro debate, no meu mandato fechámos 3 casas. Fecharam 3 casas. Não é verdade. Olha, João, 3 casas. Favor, e diga-me quais são as casas que fecharam no meu mandato. Só ter uma coisa. As casas estão fechadas. E uma das coisas que eu proponho é um esquema de microcrédito para ajudar as casas que têm problemas de tesouraria, em que o clube pode facilitar esse microcrédito. Não se vai substituir às casas, mas este é um problema grave. O Benfica não pode deixar fechar mais casas e tem que arranjar soluções para isso. Segunda ideia muito importante, um congresso das casas. Foi preciso o congresso das casas estar no meu programa para que o Rui Costa agora viesse falar dele. Há 10 anos que não há um congresso das casas. Como é que nós vamos dizer às casas aquilo que elas têm que fazer se não as ouvimos há cerca de 10 anos? Segundo ponto. Terceiro ponto, acho que é muito importante para as casas que lhes demos alguma formação e alguma ajuda. Por exemplo, na área informática, é isso que eu ouço das casas. Normalmente as pessoas que estão nas casas são pessoas que já têm mais idade e, portanto, não têm a mesma facilidade em termos tecnológicos. O clube tem a obrigação de mandar lá pessoas, ajudá-las e formá-las, até para facilitar a bilhética e os contactos com o clube. Por isso a ligação em rede a todo o Estado. Ponto muito importante, que é a questão de que quando as equipas das modalidades vão jogar fora, possam ir mais às casas do que têm ido. Também é uma coisa que eu tenho ouvido das casas. Muitas vezes as casas são informadas em cima da hora. E muitas vezes casas têm condições para oferecer as refeições aos atletas das modalidades e devia haver um incentivo para que isso acontecesse. Infelizmente não acontece com a frequência que deveria, o que leva a que as pessoas das casas percam o contacto com o clube. E isto não estamos só a ajudar as casas, como também estamos a fortalecer o benfiquismo, nomeadamente aproximando os atletas dos benfiquistas fora de Lisboa. O João acabou de dizer, já existe. Já existe, as modalidades já frequentam as casas. Não sempre é possível ir às casas, por questões de tempo, muitas vezes. Por questões de calendário, muitas vezes.
Porque as nossas equipas das modalidades vão jogar fora de Lisboa, vão jogar. Não vão passear, vão jogar. E sempre que é possível, frequentam a casa do local, no local onde vão competir. Rui, muitas vezes só sabem na véspera, Rui. Isso já existe. São situações que já existem. Assim como a parte informática, o facto de ligarmos as casas em rede ao Estádio da Luz também é para facilitar esse processo. E isso já está testado e já está para ser implementado. Portanto, isso é uma coisa que já está tudo implementado, aquilo que acabou de dizer João Noronha Lopes. João, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, sobre este tema? Não é verdade, senão os presidentes das casas não me diziam outra coisa. O que muita gente me diz, inclusivamente das casas, é que não sabem que as equipas lá vão, a não ser muito em cima da hora, e, portanto, não têm tempo para avisar os sócios das casas. Percebe? E isso é algo que afasta os adeptos de fora de Lisboa da equipa, o que eu acho que não deve ser assim. João Noronha Lopes, na sua opinião, as Assembleias Gerais são para serem transmitidas em direto na BTV e realizadas fora de Lisboa também? Eu acho que nós temos que criar condições para que haja uma maior participação em Assembleias Gerais. Já discuti este assunto com o meu Presidente da Mesa da Assembleia Geral, como sabe, é um ex-juiz do Tribunal Constitucional, e do ponto de vista legal nós vamos estudar tudo aquilo que for possível para alargar essa participação a cada vez mais benfiquistas. Depois acho que há algumas coisas que nós podemos pôr em prática, por exemplo, a realizar uma Assembleia Geral num dia de jogo, o que, obviamente, pode acontecer, porque se realizarmos umas eleições num dia de jogo, também podemos realizar uma Assembleia Geral no dia de jogo. Uma das boas ideias do João Diogo Bateias, em termos de associativismo, era organizar que o clube facilitasse autocarros, por exemplo, para os sócios poderem ir às Assembleias Gerais. E, portanto, julgo que há coisas que nós podemos fazer para melhorar a participação dos sócios nas Assembleias Gerais e acho que o clube pode facilitar isso. Rui, sobre este tema, Assembleias Gerais transmitidas em direto na BTV, parece que estamos mais realizadas fora de Lisboa, sim ou não? Olha, as Assembleias Gerais são de extrema importância para o clube sempre. Com os novos estatutos passam a ter uma importância ainda maior. E, portanto, não podem ser 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas até, a decidir o futuro do Benfica sempre. E, portanto, temos que ter Assembleias Gerais muito mais participadas, com outros modelos com toda a certeza absoluta, para se poder discutir o Benfica de forma séria, de forma pacata, de forma que possa, o Presidente que estiver ao serviço do clube, possa tirar dali as críticas que são normais numa Assembleia Geral, mas também aquilo que os sócios podem propor também numa Assembleia Geral e que nas últimas Assembleias Gerais isso não tem acontecido, tem sido muito mais a crítica do que propriamente a construção. Olhando para os novos estatutos e sabendo quantas decisões podem depender de uma Assembleia Geral, tem obrigatoriamente que ser de outro formato, e com muito mais participação. Eu lembro que, por exemplo, os estatutos do Benfica, e que já teve uma participação maior do que aquilo que foi, do que aquilo que tem sido as Assembleias Gerais, os estatutos foram aprovados por 2% dos sócios. E, portanto, todas estas decisões macro para o futuro do Benfica têm que ter muito mais participação e daí temos que escolher modelos diferentes do que aqueles que nós estamos a utilizar até agora. Pode ser, de facto, dia do jogo, pode ser, de facto, com a transmissão dos nossos canais, pode ser, de facto, uma envolvência de outra forma que não aquela que está a existir, precisamente para se poder tomar decisões macro para o futuro do Benfica, mas com muito mais sócios a poder votar. João, quer acrescentar alguma coisa? Eu quero que existam mais sócios a ir às Assembleias Gerais, mas acho que não podemos diminuir aqueles que lá vão. Eu não diminui nada. E que dão um exemplo extraordinário de associativismo. Sabe que há sócios que vêm de fora de Lisboa para ir a uma Assembleia Geral. Na Assembleia Geral que aprovou os estatutos, os novos estatutos, estavam lá mais de 8.000 sócios. Novos estatutos que, aliás, foram elogiados pelo Rui Costa como um grande exemplo e uns grandes estatutos e um grande exemplo do benfiquista. Exatamente. E, portanto, eu estranho é que os estatutos anteriores a estes, sabe quantas pessoas é que os aprovaram? 150. Mas eu não tenho nada a ver com 150. os novos... 150. Eu não estou a dizer que você tem, estou a dizer 150. E, portanto, diminuir uns estatutos que foram aprovados por 8.000 comparativamente com 150, é estar a menorizar a democracia no Benfica. E isso eu não aceito. Só fazer aqui uma pequena parte, quer dizer, eu não estou a diminuir as pessoas que estão dentro do pavilhão na Assembleia Geral. Porque o pavilhão está aberto para toda a gente, portanto, vai quem quer ao pavilhão. Aquilo que eu estou a dizer é proporcionar condições para que possa estar mais gente.
E não estou a condicionar, nem estou a minorizar as pessoas que estão nas Assembleias Gerais. E muito menos, em relação aos estatutos, eu disse, foi uma votação maior até do que aquilo que costuma ser a Assembleia Geral, só que numa situação como aos estatutos, como ao chumbo das contas que pode dar à queda de uma direção, não pode ser um número tão reduzido de sócios a votar numa situação tão crítica para o futuro do clube. Essa é a parte, que eu referi. Só um pico final. Sabe que uma das coisas que também afasta os sócios das Assembleias Gerais é a maneira como elas são preparadas. E temos assistido, infelizmente, a exemplos de incompetência na maneira como as Assembleias Gerais são preparadas e como a informação é disponibilizada aos sócios. Eu recordo isto. O ano passado foi divulgado o relatório de uma auditoria que Rui Costa fez às contas do clube, na véspera de uma Assembleia Geral. Sabe porquê? Na véspera de uma Assembleia Geral. Porquê? Isto é respeitar os sócios. Obviamente que não é. Isto ajuda a participação associativa dos sócios. Obviamente que não. Dou-lhe outro exemplo. Na última Assembleia Geral do Relatório de Contas, foi apresentado o relatório consolidado na véspera da Assembleia Geral. Percebe? Foi por isso que chumbou 30 milhões. E depois temos lá, temos lá pessoas que vão para as Assembleias Gerais apresentar coisas que nem sequer deveriam lá estar. Eu dou-lhe um exemplo. Rui Costa teve tantas demissões nos órgãos sociais que na última Assembleia Geral, quem foi apresentar o relatório de contas não era um vice-presidente do clube, era um funcionário da SAD. E, portanto, isto, mais uma vez, revela impreparação, incompetência e falta de respeito pelos sócios. Foi por essa razão que chumbou 30 milhões de exercício, não? Rui, quer falar nos 100 milhões de passivos? Não estou a falar dos 100 milhões, estou a falar dos 30 milhões. Estou-lhe a fazer a pergunta direta. Foi por essa razão que irresponsavelmente chumbou um exercício de 30 milhões positivos? Não, olha, sabe o que é irresponsável? Foi por não ter acesso... Não deixe-me responder. Não, mas deixe-me fazer a primeira pergunta, só posso responder quando ouvir a pergunta. Foi por a razão de não ter tido o caderno onde mostrava todos os números antes que chumbou 30 milhões de euros? Não. Foi por causa disso? Não. É que isso é uma irresponsabilidade tremenda. Isso sim é de uma irresponsabilidade tremenda. Isso sim é de uma irresponsabilidade tremenda. Aquele relatório foi chumbado porque a sua direção é incompetente do ponto de vista financeiro. É incompetente do ponto de vista financeiro e aos. E vou-lhe dizer... Não pode misturar as coisas, que isso é de uma irresponsabilidade tremenda. Vou dizer, irresponsabilidade é aumentar o passivo 100 milhões de euros. Não, eu já mostro o passivo. Já vamos falar das contas. Já vamos falar das contas daqui a pouco. Rapidamente, João. O relatório de contas, só para tirar isto aqui. O relatório de contas não mereceu a minha aprovação por 3 razões. Primeiro, porque os resultados operacionais só são positivos porque houve o Mundial de Clubes. E o Mundial de Clubes é uma coisa que ocorre de 4 em 4 anos. O que significa que é uma receita extraordinária. Se não fosse isso, teriam sido negativos. Deixe-me só dizer. Rapidamente, João, porque já está a desequilibrar um bocadinho o tempo. Os resultados líquidos só foram positivos porque houve a venda de João Neves. E é preciso dizer uma coisa que os benfiquistas percebem. Quando estamos a falar de um relatório e contas, e isto é uma coisa que eu vou explicar ao Rui Costa para ele perceber, nós estamos a falar de contas, e estamos a falar de um relatório de gestão. Portanto, também estamos a avaliar a gestão, nomeadamente a gestão consolidada do Grupo Benfica. E a gestão do Grupo Benfica foi má. Por isso é que já ficou claro, João. Não posso deixar. Já está muito desequilibrado o tempo. Rui, quer responder? Querer agora transformar um relatório de contas no salto de mandato... O que é que se pode responder? Continuar a responder a tudo, menos àquilo que são as perguntas. Chumbar um relatório de 30 milhões de euros e vir-me aqui falar. E já agora, só uma parte. Você não está a perceber o que é que eu estou a dizer? Estou a perceber. Estou a perceber bem. Rui, desenvolve. Em relação às outras pessoas que não é possível. João, lamento, mas assim não é possível. Rui, por favor. Eu só tento falar. Desenvolva, Rui, por favor. Eu posso passar os meus minutos a Joana Noronha para falar. Não. Eu quero ouvir... Apenas pretendo responder... Neste momento tem o João. Mais 1 minuto e 10 segundos. Eu dou mais 1 minuto, Rui. Se eu puder... Rui, por favor. Se eu puder responder, eu respondo. Por favor, raciocínio. Não, faz muita confusão. Faz muita confusão. Ainda me faz mais confusão a resposta que me dá ao facto de ser chumbado 30 milhões de euros. E não tem nada a ver com o Mundial. Acha que o Mundial lhes deu 30 milhões de euros? Tem essa certeza? Que o Mundial lhes deu 30 milhões de euros? Olha, tem essa certeza? Se não fosse o Mundial de Clubes... Mas se não fosse o quê? Mas o Mundial de Clubes faz parte do nosso mérito. Mas não é isso que está em questão. Você não pode criticar tudo. Rui. Não é isso. Rui, pode continuar. Pode continuar. Rui, desenvolve. Não, pode continuar. Está a dizer desenvolve, Rui, por favor. Que esse resultado foi obtido por causa do Mundial de Clubes. Nós não recebemos esse valor no Mundial de Clubes. E mesmo o valor que nós recebemos do Mundial de Clubes é mérito nosso. E não pode ser esquecido esse mérito. Porque senão nós só somos sempre condenados por aquilo que não temos. E aquilo que nós temos, não temos mérito nenhum. Nós estivemos no Mundial de Clubes, fomos buscar valor ao Mundial de Clubes por mérito próprio.
porque fizemos a pontuação necessária para estar no Mundial de Clubes. E, portanto, se é um bónus que nós tivemos e que pode aparecer de 4 em 4 anos, que daqui a 4 anos nós estejamos lá outra vez, porque é mais um bónus financeiro. Mas não é só por essa razão que chegamos ao resultado positivo. Porque esse valor não chegaria para este resultado positivo. Portanto, é tão simples quanto isso. Vamos avançar para as... E já agora, só em relação à auditoria. Já tive a oportunidade de explicar isso também. Já tive a oportunidade de explicar isso também em relação à auditoria. A auditoria foi dada aos sócios, foi entregue aos sócios na véspera da Assembleia Geral, porque eu recebi a auditoria na antevéspera da Assembleia Geral. O mal seria eu ter escondido esse documento para o apresentar depois da Assembleia Geral. Isso seria um erro tremendo. Isso seria esconder aos sócios que a auditoria já estava pronta. E entreguei aos sócios quando a recebi, antes de uma Assembleia Geral, para ser discutido. Coincidência. Não é coincidência, é realidade. Daqui a pouco vamos falar das contas. Que não quer aceitar nunca. João, daqui a pouco vamos falar das contas. Podem repor este tema. Meses para preparar este relatório. Muito bem. Coincidência. Não é por coincidência. Entender. Se fosse para a minha defesa, então eu tinha escondido o documento e tinha-o apresentado depois da Assembleia Geral, à qual ninguém iria discutir aquele documento na Assembleia Geral. Se fosse para a minha defesa. E portanto, desculpe lá. Eu pus cá fora quando o recebi. Um relatório com centenas de quando o recebi, vamos passar para... O grave seria eu esconder da Assembleia Geral que tinha esse documento já em minha posse e passá-lo para depois da Assembleia Geral. Isso significava que aí sim eu estava a esconder e a limitar os sócios àquele. Rui João, vamos avançar, vamos passar para as modalidades. Aqui vou repetir o enquadramento da pergunta que fiz em relação ao futebol profissional, ou seja, o que é um bom mandato na sua opinião, Rui Costa? Bom mandato, o mandato que nós tivemos nestes 4 anos, nós fizemos um investimento forte nas modalidades, equiparando a modalidade com os nossos rivais porque não estavam. E neste mandato ganhámos 9 títulos nacionais em masculinos, 15 títulos nacionais em femininos e no global de todos os troféus ganhámos mais do dobro daquilo que tinha sido o mandato anterior. Se eu estou satisfeito com aquilo que fizemos, não. Fizemos um grande investimento, preparámos as equipas para um futuro melhor, com certeza absoluta que estão muito mais preparadas também para o futuro. Recuperámos o basquete com os 4 campeonatos. Tivemos a perda do vôlei o ano passado, ao fim de tantos campeonatos ganhos e de um trajeto fantástico. Recuperámos o ano passado o futsal, recuperámos o vôlei feminino ao fim de 50 anos. Agora, o bom mandato é nós aumentarmos este volume, aumentarmos estes valores e, curiosamente, a única equipa que foi campeã europeia neste mandato foi o handball, que não conseguiu o campeonato nacional. Para o próximo mandato há 2 modalidades, eu tenho dito isto, para além dos títulos nacionais, há 2 modalidades que eu quero muito ter o título europeu, que são as modalidades mais praticadas no país e que somos expoente máximo na Europa, que é o futsal e o hóquei patins, que têm que ser, nas 2 vertentes, temos que lutar por este título europeu. João Noronha Lopes, o que é, na sua opinião, um bom mandato? Gastamos 30 milhões de euros é evidente nas modalidades de custos diretos. As modalidades fazem parte do associativismo do Benfica e devem ser acarinhadas. Mas ganhamos pouco também nas modalidades do futebol. Ganhámos cerca de 30% dos títulos masculinos, tivemos várias vitórias nos títulos femininos. O futsal e o hóquei podem ter ambições europeias e é isso que nós devemos almejar. Ficámos muito contentes com o basquete e com o tetra do basquete, mas temos que ter uma melhor organização. E por isso o meu vice-presidente para as modalidades é o Filipe Gomes, que não só traz um grande conhecimento do Benfica, foi capitão da equipa de basquete, como também tem um grande conhecimento das patrocínios. Oh, Rui, posso falar ou não? Posso falar? Eu sei que as modalidades também... Capitão foi Tomás, não foi? E depois, além disso, traz um grande conhecimento também nos patrocínios e na gestão das marcas da qual ele foi responsável. E, portanto, nas modalidades, há que apostar mais na formação, há que ser transparente relativamente àquilo que gastamos em cada uma das modalidades, para depois pedir responsabilidades às pessoas, que aliás é uma coisa que eu já pedi várias vezes ao Rui Costa em Assembleia Geral e que se na última Assembleia Geral lá divulgámos isto verbalmente. Preocupa-me que os pavilhões estejam vazios. Preocupa-me que os pavilhões estejam vazios, porque ainda não conseguimos resolver esse problema, apesar de ter os bilhetes gratuitos. Preocupa mais uma vez nos jogos fora, que podem ser usados para o Benfica na condição de visitado, para se aproximar mais dos sócios fora de Lisboa. Acho que temos que fazer mais coisas relativamente ao Red Pass das modalidades. E depois temos que arranjar mais patrocínios. O Rui Costa sabe quanto é que nós ganhamos de patrocínios das modalidades de pavilhão. Sei que é demasiado reduzido para aquilo que... Mas é a realidade do país. Eu vou dizer, não sabe. É a realidade do país. Nós das modalidades... Não é a realidade do país. Nós das modalidades de pavilhão
de patrocínios temos 1.700.000 euros e nas modalidades femininas temos 120 mil euros. Acha este patrocínio são 2 milhões, são 2 milhões de euros que nós temos nas 10 equipas. Acha este patrocínio digno no Benfica? Obviamente que não. E por isso é que eu, além de ter uma pessoa que sabe muitas modalidades, tenho uma pessoa que nos vai ajudar também a ir buscar mais patrocínios ao nível que um clube como o Benfica merece. Rui, quer... Tem a bola mágica em tudo. Portanto, o Benfica ganhou mais do que todos os outros nas modalidades. Que tem que ganhar mais é um facto. Porque nós queremos sempre mais. Agora, que ganhou mais do que todos os outros juntos, isso é um facto. É um facto comprovado. Portanto, não há como fugir aos números, em si não há como fugir aos números daquilo que são as nossas modalidades. Queremos, sim, continuar a evoluir naquelas que ganharam menos, manter aquelas que ganharam mais, que foi o caso do basquete e até do vôlei, e o feminino manter a tradição do feminino. Agora, se nós gastamos 30 milhões de euros nas modalidades, e está a ser comparado àquilo que são os valores gastos pelos nossos principais rivais. Mas não pode ser comparável, porque nós temos as equipas todas. E as pessoas têm que perceber isso. É impossível gastar o mesmo que os outros gastam quando nós temos o dobro das outras equipas. Basta olhar para o lado e perceber quantas equipas é que os outros têm de modalidades e quantas equipas é que o Benfica tem. E, portanto, o Benfica, como não está nas competições só por estar, está para ganhar também, faz um investimento e, como eu já tenho tido a oportunidade de dizer, tem tido um investimento mais ou menos paralelo daquilo que é a relação com as modalidades. É tão simples quanto isto. João. Olha, a propósito das modalidades, uma das medidas que estava no programa do Rui Costa era fazer a cidade das modalidades, e a cidade das modalidades nunca saiu do papel. É mais uma promessa não cumprida. Não é uma promessa não cumprida. Não é uma promessa não cumprida. João, quer acrescentar mais alguma coisa? Sabe o que é que está no programa? Sabe o que é que está no programa relativamente à cidade das modalidades para os próximos 4 anos? Foi não conseguimos encontrar o terreno. É este o programa do Rui Costa. Não. Mais uma vez. Quanto ao seu, em relação às modalidades, quer acrescentar mais alguma coisa? Quanto às modalidades, já falei naquilo que me parece verdadeiramente importante. Mais uma vez, acho que o Benfica deve acarinhar as modalidades. São viveiros de benfiquismo, não só para os atletas que chegam atletas das primeiras equipas, mas também para as famílias e para toda a gente que gira à volta dos atletas. Uma das medidas que nós queremos fazer é ter uma bancada para as famílias no pavilhão e acho que devem continuar a ser acarinhadas porque fazem parte do nosso ecletismo. Vamos falar outra vez de números, referindo obviamente aqui ao dossiê das contas. Temos assistido a leituras diferentes da realidade. Do lado do Rui Costa foi referido que a dívida total até baixou nos últimos 4 anos. Da parte de João Noronha Lopes foi referido que existe o risco de falência nos próximos 4 anos, tendo em conta a métrica de perda de 15 milhões ao ano. João Noronha Lopes, peço que comece por esclarecer, ou que esclareça, no fundo, estas diferenças de perspectiva. Já lá vou, mas se me permite, até porque isto está relacionado com a parte financeira, eu tenho que voltar um bocadinho atrás. Uma das coisas que como Presidente do Benfica tem que fazer é ser firme na defesa dos interesses do Benfica. E por exemplo, quando o campo está inclinado, o Presidente do Benfica tem que defender o Benfica. Nós tivemos um perdão fiscal ao Sporting de 100 milhões de euros. E eu não vi nunca o Presidente do Benfica manifestar-se contra isto. Eu, se fosse Presidente do Benfica, sabe o que é que eu teria feito? Eu teria pedido uma audiência à Liga, à Federação, ao Banco de Portugal, ao Governo, e teria inclusivamente pedido à Liga para fazer uma análise da perda de competitividade dos outros clubes face à situação especial que foi facilitada ao Sporting. Infelizmente, o Benfica não reagiu na altura própria. E, portanto, há um fenómeno de concorrência desleal que nos está, obviamente, a prejudicar e que, obviamente, também afeta as contas. Mas isto tem a ver também com a falta de voz que o Benfica tem tido na defesa dos seus interesses. Isto, obviamente, que tem aqui um impacto financeiro. Repare, quando Frederico Varandas, o ano passado, critica o Benfica, em fevereiro, diz que os árbitros condicionam os árbitros, e o Rui Costa fica calado, obviamente que isto não é defender o Benfica. E depois aconteceu aquilo que aconteceu na final da Taça, em que o Benfica é espezinhado, e em que mais uma vez, Rui Costa não fala. Rui Costa faz um comunicado depois da final da Taça da Liga, mas depois é confrontado pelos presidentes do Porto e do Sporting 2 dias depois e fica calado. É isto. É isto. Portanto, isto sobre as contas, João. Desculpe, da Taça de Portugal. Eu fiz um comunicado. Eu fiz um comunicado. Que comunicados fofinhos. Mas eu fiz um comunicado a seguir à Taça de Portugal. Comunicados fofinhos. João Noronha Lopes, sobre as contas, eu fiz um comunicado a seguir à Taça de Portugal. Lá está isto. O Presidente do Benfica, Rui, o Presidente tem que dar a cara. Vamos lá ver. O Presidente do Benfica tem que dar a cara. Eu fiz um comunicado a seguir à Taça de Portugal. Responda-me esta pergunta. Fiz um comunicado a seguir à Taça de Portugal. Fez, à tarde e a más horas. Um comunicado. Quando já não havia nada.
comunicado. Quando já não havia nada para comunicado. Mas deixa-me só ter outra João, coisa. sobre as contas, Mas por favor. você teve distraído. Eu percebo que tenha andado distraído ao longo dos anos. Agora vai-me deixar falar. Mas, não, deixa falar, você só fala. Não, mas é que eu já sei. É que eu já sei que o Rui Costa está a ficar nervoso. Já está a perceber que eu vou falar de Pedro Proença. Nervoso. Eu quero dizer isto sobre as contas, João. Nervoso. Não seja mal educado, é só isso, mais nada. O Rui Costa, presidente, em vez de dar murros na mesa cada vez que a equipa perde, parece que é isso que vai fazer ao balneário, deve dar murros na mesa nas reuniões da Liga. E eu não percebo porque é que o Rui Costa tem medo de Pedro Proença. Porque é que está condicionado nas críticas que faz a Pedro Proença? Mas desculpa lá uma coisa, mas alguma vez me viu condicionado no que quer que seja com Pedro Proença? O Rui Costa diz que não apoiou Pedro Proença, que apoiou o projeto certo. de Pedro. E volta a dizer-lhe. E eu quero perceber o que é que isso quer dizer. E o Rui Costa, numa reunião da Liga, disse que Pedro Proença que era o melhor presidente sempre da Liga. E eu pergunto, o projeto de Pedro Proença é o quê? É ter um conceito de arbitragem dominado pelo Sporting? É ter uma sede da Liga que custou dezenas de milhões de euros, pagas pelos clubes e que está meio vazia? É não ter defendido os clubes portugueses na Europa em vez de 10 jogos ter 8 jogos. Rui Costa, Rui Costa está condicionado por Pedro Proença e não quer falar disso. Da dívida... Acho que não esqueço. Não esqueço. Eu não esqueço Pedro Proença. Hoje veio extremamente nervoso. É por estarmos perto de sábado. Não, quem está nervoso é você. Cada vez que nós falamos de Pedro Proença fica nervoso. É por estarmos perto de sábado. É porquê? É porque a primeira volta que foi como correu, vem com esse sistema. Gira a pergunta. Falar Pedro Proença. Você que está a dizer... Proença. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi sobre as diferenças de perspectivas em relação às contas. Mas eu não tenho problemas nenhum, nem quero fugir a nada, porque está nervoso, mas eu não quero fugir a nada. Está a dizer que eu a seguir à taça da Liga, que não é taça da Liga, é taça de Portugal, que eu fiz um comunicado. Teve cá nesse dia, não. Rui. Explica aos benfiquistas. Eu escuto. Explica aos benfiquistas porque é que não apoia Pedro Proença. Não vale a pena que eles estão no registro. Nenhum de vocês... Explica aos benfiquistas porque é que apoia Pedro Proença. Está no registro. Nenhum dos dois quis responder àquilo que eu perguntei. Qual é a pergunta? A pergunta é... Qual é a pergunta que me fez? Da parte do Rui Costa... Pedro Proença, o Rui fica muito incomodado. Eu tenho que pedir aos dois para se calarem para eu poder falar. A pergunta que eu coloquei aos dois foi a seguinte. Da parte do Rui Costa, há a referência de que a dívida baixou nos últimos 4 anos. Da parte do João Noronha Lopes, há a perspectiva de que em 4 anos, a perder 15 milhões ao ano, o Benfica entra em falência. Na minha... Claro. Novo medidor de glicose sem agulhas. Não tive problemas nenhuns a assumir as minhas responsabilidades naquilo que são erros, ou naquilo que são medidas que não foram corretas, ou que não foram as melhores para o Benfica, mas aqui não há erros. Há uma subida, sim, da dívida líquida, dos tais 95 milhões de euros, mas há uma redução naquilo que é a dívida total do clube. E os números são números, não enganam. Passou-se de 247 para 241, os números não enganam. Em relação à dívida líquida que subiu de forma, e já o expliquei mais do que uma vez, portanto, nós tivemos todos muito tempo de antena para explicar tudo isto, subiu pelo impacto do Covid, que eu já lhe explico o impacto do Covid, o João Noronha Lopes tem dúvidas sobre o impacto do Covid, eu já lhe explico, sobre a reestruturação que foi aquilo do futebol e sobre as obras que houve no estádio. Tudo isto fez subir a dívida líquida, mas em paralelo nós reduzimos a dívida a clubes. É daqui que, sobretudo a dívida a clubes, é daqui que a dívida total do Benfica, em vez de ter subido, diminuiu. E mesmo a dívida líquida ter subido aquilo que subiu, foi de forma controlada, sabíamos até onde é que podíamos ir e para aquilo que são as receitas do clube, nós estamos com uma dívida líquida completamente estável e de forma, já no último exercício já abaixámos e com tudo alinhado para que o futuro do Benfica possa fazer reduzir mais uma vez a dívida líquida e voltar aos parâmetros normais daqueles que nós agarramos. Isto fazendo este trabalho, significa que a dívida global do Benfica baixará drasticamente daquilo que estava há 4 anos atrás para aquilo que será daqui a 4 anos. João Noronha Lopes tem 1 minuto, não sei se quer aproveitar para responder à pergunta que eu coloquei. O Costa vive numa realidade paralela também na questão das cotas. E a questão das cotas, o problema começa também com o facto de Rui Costa não conseguir reter pessoas a trabalhar no Departamento Financeiro do Benfica. Rui Costa teve 4 pessoas a tratar das finanças, desde que foi presidente. Domingos Soares de Oliveira, Luís Mendes, que era seu amigo e que saiu, Jaime Antunes, que ficou com esse pelouro, e agora Nuno Catarino. 4 pessoas. E, portanto, quando temos 4 pessoas, quando se muda de diretores financeiros ou de responsáveis financeiros, como se muda de camisa, como se muda de treinador, obviamente que os resultados não aparecem. E deixe-me só ter 2 coisas relativamente às contas, mais uma contradição de Rui Costa. Rui Costa em 2021 disse que Luís Filipe Vieira e o projeto que deixou era um projeto de topo.
E não digo, de topo mundial. E em 2025 disse que teve que reerguer o clube. Mas reerguer de quê? Mas reerguer de quê? Rui Costa é que lá está. Ou posso explicar? Não meta palavras na minha boca que eu não disse. Não meta palavras na minha boca. Eu sou um privilegiado. Eu fui um privilegiado a tomar conta de um clube. Eu sou um privilegiado. Você era o número 2, Rui. Você era o número 2, você era o sucessor. A tomar conta de um clube me deu condições para trabalhar. Só que entre a reestruturação daquilo que eu considerei ser necessário para o plantel do futebol profissional, a situação Covid, que eu vou explicar ao João, a situação Covid, que ele continua a achar que o Covid não teve importância, bastaria perguntar ao seu futuro diretor financeiro, que não se sabe se é a tempo inteiro, se é part-time, mas é o seu diretor financeiro, qual foi o impacto que teve na empresa que trabalha durante o Covid, como todas as empresas. Portanto, de resto, como todas as empresas. Eu nunca disse que apanhei um clube a cacos. Nunca me atrevi a dizer que apanhei um clube a cacos. Disse que reergueu o clube. Bem antes, pelo contrário. Reergueu o clube. Eu disse que segurei no clube, num momento crítico do clube, em termos de estabilidade e de gestão. Desculpe lá uma coisa, de gestão eu nunca me faltou dinheiro, nunca me faltou dinheiro até para fazer a reestruturação daquilo que eu fiz. E por isso mesmo, não é uma contradição, as contradições são suas, você está habituado a dizer uma coisa hoje e uma coisa amanhã. Eu não, para o bem ou para o mal, os sócios do Benfica sabem que eu, para o bem ou para o mal, aquilo que eu digo aqui é aquilo que é verdade e não vou dizer uma coisa diferente amanhã. As contradições são suas e são muitos os exemplos das suas contradições. Aquilo que é hoje, amanhã não é. Em relação ao Covid, eu vou explicar só em relação ao Covid. Há muitas dúvidas em relação ao Covid, eu vou só explicar a situação do Covid. O Covid começa na época 2019-2020. E nessa época, a época não chega ao fim. E, portanto, aquilo que eram os nossos sócios, os Red Passes, o Corporate, os patrocinadores, deixaram de ter estádio. 2021 não há espectadores no estádio e 21-22 é feito o crédito a todos os sócios, todos os Red Passes, todos os corporate, nos camarotes, nos executive seats e, portanto, nós começámos a época de 21, ainda eu interino, ainda nem sequer era presidente, com um déficit de tesouraria tremendo. Precisamente porque o dinheiro que costuma entrar de início da época não entrou. E daí termos que ter recorrido à banca, aumentando desse modo a dívida. É uma situação muito simples. E isso teve um impacto nas contas do Benfica entre 15 a 20 milhões de euros, tão simples quanto isto. Portanto, teve um impacto grande para além de ter começado a época 21-22, ainda com o estádio limitado. Não foi por esse ano que o Benfica depois não foi recuperar, porque é uma parte reduzida do ano que está limitada ainda à entrada dos nossos sócios, mas, de qualquer das maneiras, o impacto que teve, não esquecendo ainda, e peço desculpa, não esquecendo ainda que durante o período de Covid o Benfica, e bem, eu já disse isto mais do que uma vez, e aplaudo a iniciativa que foi feita na altura, não deixou de pagar regularmente a todos os seus funcionários, a todos os seus atletas. Agora, isso, evidentemente, traz um impacto de tesouraria que, naturalmente, tivemos que correr à banca e, desse modo, aumentar a dívida. E esse impacto foi de cerca de 15 a 20 milhões de euros. O Rui Costa tem mais contradições neste debate do que títulos de campeão. Não, mais uma vez. Agora, não tem, sabe porquê? Porque eu tenho 8 títulos de campeão nacional. Ao contrário de si, tenho 8 títulos de campeão nacional. E não fugi do Benfica aos 58 dias. Nunca abandonei o Benfica. É uma verdade. Eu estive no Benfica quando ajudei a eleger Manuel Vilarinho e você era a bandeira eleitoral de Valde Azevedo. Isso é que você não quer esquecer. Está enganado. Está muito enganado. Está muito enganado. Há dois assuntos está muito enganado. O Rui Costa nervoso. É Pedro Proença e é quando se fala que ele foi bandeira eleitoral de Valde. Não, porque fica nervoso. Eu percebo porquê, Rui. Porque são contradições. Você não consegue explicar. Sobre as contas. Vou explicar ao Rui. Já encontrei adversários no campo muito mais difíceis. Vou tentar explicar isto ao Rui. Deixa descansar. Vou tentar explicar isto ao Rui para ele perceber. O Rui Costa disse que nós podíamos dormir descansados. E disse uma coisa extraordinária. Disse aos benfiquistas que o próximo exercício já está feito. Exatamente. E, portanto, como é que um gestor ou alguém que está à frente de um clube pode dizer que o exercício está feito quando nós ainda não sabemos quanto é que vamos fazer de dinheiro da Champions? Neste momento temos 0 pontos. Quanto é que vamos ter de direitos televisivos? Quanto é que vamos ter que vender de jogadores? Quanto é que vamos ter que fazer de receitas comerciais? Isto é irresponsabilidade. Você não sabe o que está a dizer, Rui. Eu vou dizer o que é responsabilidade. Ouça, mas eu percebo. Eu vou dizer... Desenvolva, por favor. Mas deixe-me concluir. Rui, por favor. Deixe-me concluir. É verdade que a nossa situação financeira é melhor que a do Porto e do Sporting, mas não é verdade que a situação seja boa. Nós, todos os anos, temos que ir à procura de 70 milhões de euros. Perdemos 15 milhões de euros de resultados operacionais, mais 12 milhões de custos financeiros, mais 42 milhões de amortizações de atletas. Portanto, temos 70 milhões de euros. 70 milhões de euros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer
que há um buraco que se tapa como? Vendendo João Neves. Agora, nós não temos João Neves todos os anos. Nem a nossa prioridade deve ser tapar os buracos da gestão a vender jogadores, porque senão não ganhamos nada. Por isso é que nós continuamos sem ganhar nada. E, portanto, agora, eu digo isto e olho também para os fornecimentos e serviços externos. Os nossos fornecimentos e serviços externos são iguais ao conjunto do Porto e do Sporting. E, portanto, não me venham dizer que isto é boa gestão, porque não é. Agora, eu tenho uma maneira para resolver estes problemas. Não é só dizer aquilo que está mal. Eu digo-lhe como é que resolvo os problemas. Primeiro, cortando custos. Podemos cortar custos 20 a 25 milhões de euros por ano. Não é na equipa de futebol. Não é na equipa de futebol. Uma maravilha. Equipa de futebol. Uma maravilha. Segundo, ter um bom resultado na Champions. E para isso é preciso um bom projeto desportivo que nos faça ganhar. Ter um bom contrato de direitos televisivos. E para isso é preciso saber negociá-lo. Aumentar as receitas de dia de jogo podem aumentar em 15 milhões de euros. Quer relativamente ao corporate, quer na zona envolvente do Estado da Luz. Aumentar o investimento no digital, nas redes sociais e no merchandising global. Podemos ir buscar mais 15 milhões de euros. Com isto tudo, os resultados correntes podem passar de menos 15 para mais 30 milhões de euros. Agora, para isto, é preciso saber fazer, é preciso ter gente que sabe fazer. Com estes resultados operacionais, resultados correntes positivos, o que é que isto nos vai permitir? Vai-nos permitir poder pagar o passivo em melhores condições e vai-nos permitir também não ter que vender tantos jogadores, ou não ter que vender jogadores tão cedo. Nenhum candidato diz que nós não temos que vender jogadores, obviamente temos que vender jogadores. Agora, temos que criar as condições financeiras para não vender tanto e não vender mais cedo, mas para isso é preciso saber gerir o clube. 30 segundos, Rui. Não, está aqui o bolo todo. Não se vai vender jogadores, vai vir dinheiro de todo lado, das duas uma. Não foi isso que eu disse. Ou nasceu petróleo, ou então não sei. Não foi isso que eu disse. Quando assume que a situação do Benfica é muito melhor que a dos outros, já me está a fazer um elogio, pese embora nós temos que... Não estou a fazer um elogio assim, você piorou a situação financeira do Benfica relativamente àquela que estava com Vieira. Vou-lhe voltar a mostrar. 247 para 241. O passivo aumentou 100 milhões de euros. O passivo aumentou 100 milhões de euros. O passivo do Benfica é 247, era 247 milhões de euros. E tem aqui 241. Posso lhe dar? Ou então tem que ler os relatórios e contas, porque senão não está a ler. Senão não está a ler. 30 segundos para concluir, por favor. Sabe o que é que eu considero irresponsabilidade? Apesar de ter dito que a minha responsabilidade na gestão do clube... Sabe o que é a irresponsabilidade? É você, por uma questão de campanha eleitoral, estar a pôr isto na cabeça dos sócios. Isso é uma irresponsabilidade. E isso é uma grande irresponsabilidade, porque sabe perfeitamente que o Benfica está estável financeiramente. Se apregoa tanto um grande gestor e se lê os relatórios e contas todos do Benfica, os orçamentos todos do Benfica, sabe perfeitamente que o Benfica está estável financeiramente. Não venha com outras conversas, porque sabe que está estável. E em relação à dívida líquida, já lhe expliquei a dívida líquida, e ainda lhe digo mais uma coisa. Deste mandato. Como sabe, e deve saber, o contrato da nós já tinha sido quase todo feito pela direção antiga. Foi daí que baixou a dívida líquida do passado. Nós, nesta direção, nestes 4 anos, nem sequer tivemos os valores necessários daquilo que era o contrato da nós. Porque já estavam todos amortizados, ou grande parte dele amortizados. E isso também pesou nas nossas contas. Porque a dívida líquida do Benfica, quando baixou pelo contrato da nós, pela antecipação do contrato da nós. E isso também eu devia saber. E que esta direção nunca usufruiu disso. Em relação àquilo que é o futuro, pois os contratos televisivos estão a ser tratados, e já expliquei que estão a ser tratados, e, portanto, já temos propostas superiores, e, portanto, tudo o resto que acabou de dizer, não é novidade. Aliás, esse é o próximo tema. Esse é o próximo tema de direitos televisivos. Não tem novidade rigorosamente nenhuma. Rigorosamente nenhuma. E mesmo em relação ao Covid... Rapidamente, em 30 segundos. Primeiro, a situação financeira do Benfica é pior do que a situação financeira do Benfica que o Rui Costa herdou. Primeiro ponto. E não vamos enganar os sócios. Não vou enganar os sócios. Estamos pior do que aquilo que está. De 247 milhões de euros para 241. Há uma grande diferença entre mim e Rui Costa. Rui Costa acha que está melhor que os nossos adversários. Chega. Para mim não me chega. Senhor. Para mim não me chega. Eu sou um presidente diferente, Rui. Eu quero mais rigor. Eu quero mais ambição. Estou a falar da realidade do país. Você basta-se com pouco. Estou a falar da realidade do país. Pelos vistos, você vai melhorar as contas todas, não vai vender jogadores. Ou nasceu petróleo, ou está pronto para trazer o clube ou algum investidor, com certeza absoluta. 10 segundos mesmo para mudarmos de tema, por favor. Essa é que é a realidade. Que haja um bocadinho mais de ordem na sala. João, 10 segundos para concluir algo que tenha a concluir sobre este tema das contas. Não, sobre as contas, aquilo que mais uma vez se comprovou aqui é que Rui Costa vive numa realidade. Para ele está tudo bem. Está tudo bem no plano desportivo, para ele está tudo bem no plano das contas e, portanto, os sócios podem dormir descansados. Não podem dormir descansados, porque quando há um presidente que tem a irresponsabilidade de dizer
estejam tranquilos, porque o exercício está feito, é porque não sabe daquilo que está a falar. Não, mas sei do que é que não estou a sabe, falar. Rui. Sei do que é que não estou a pode dizer falar. uma coisa Vamos passar dessa. para a questão dos direitos Só um segundo. Não sabe. Vamos passar para a questão dos direitos Vamos continuar nos repitos, Não nunca só sei mais. daquilo que estou a Não sabe falar, a questão dos não direitos só sei daquilo que televisivos, estou a Ricardo. falar, como se sabe. chama boa gestão, o mal seria eu ao dia de hoje não saber com o que é que vou apanhar no exercício. E, portanto, mesmo com a questão Champions, Isto posso falar? Vamos falar dos direitos televisivos. Não, mas isto é importante para os sócios. Eu depois gostaria de Isto é importante para os sócios. Até porque o Porque Rui mesmo com a Costa tem situação mais dos tempo do Champions, que eu. nós temos, o nosso orçamento está ponderado para podermos chegar ao final do exercício de forma positiva mais uma vez. E, portanto, seria uma responsabilidade da minha parte, era estar a fazer o ano desportivo sem saber com o que é que conto no final do ano. Isso sim seria uma responsabilidade. E não é isso que eu faço aos Benfica. Ficou esse sublinhado, João. Isso sim seria uma grande responsabilidade. Os sócios que leem o relatório de contas Exatamente. E que veem aquilo que o Rui Costa está a dizer. E que leem o relatório de contas. Precisamente uma vez está a dizer, aquilo que pelos vistos não está a fez. dizer uma realidade Aquilo não que é a pelos vistos realidade não que vive fez. o clube e infelizmente contenta-se com pouco. Vamos passar para a questão dos direitos televisivos. Ambos já explicaram aos sócios e também a quem vê a BTV e noutras oportunidades que tiveram ao longo das últimas semanas, que têm propostas para os próximos 2 anos, 26, 27, 28. Eu gostava de vos perguntar detalhes sobre essas propostas, em termos de plataforma, de formato e de valores. O que nós temos, e já garanti isto, e portanto está na minha gaveta, já garantimos propostas superiores àquilo que nós temos hoje, que ainda não estamos satisfeitos com elas. E iremos trabalhar já de imediato, é um dossiê que está em cima da mesa, logo de imediato, até porque não há muito tempo, até entrarmos nesta janela de 26 a 28, e portanto é dos dossiês mais para menos que nós temos, sendo que já estamos salvaguardados com o valor, mas que queremos mais do que esse valor. Portanto, isto é tão simples quanto isto, que fizemos essa pausa nesta altura, porque não justificava, a dias de uma eleição, ou o mês de uma eleição, não justificava fazer um contrato que pode ser melhorado pós-eleição. E, portanto, a garantia que eu dou é essa, que iremos ter um contrato televisivo superior àquele que nós já temos hoje, que já é um volume para aquilo que é a realidade nacional, mas que nós queremos mais e vamos trabalhar para que esse número seja mais. Em relação a tudo o resto, continuar a contar com a BTV, é o nosso meio, portanto, continuar a fazer de tudo para que a BTV continue a ser a nossa operadora, portanto, a operadora dos nossos jogos, e continuar pôr este dossiê o mais rápido possível em cima da mesa, porque é muito premente. João Noronha Lopes. Não, só para terminar o assunto das contas. O dinheiro do Benfica deve servir para ganhar títulos. E aquilo que tem acontecido é que o dinheiro tem sido mal gasto, Rui. Portanto, nós não ganhamos títulos e gastamos mal o dinheiro. A única coisa que é estável no Benfica nesta altura são as derrotas. Para deixar isto claro. Vamos agora, relativamente aos direitos de TV, Rui, agora vai-me deixar falar. Eu acho que é fundamental que o Benfica aproveite bem esta oportunidade para os próximos 2 anos. E o facto da direção ter deixado isto para a próxima direção é uma medida positiva. Eu vou-me encarregar pessoalmente de fazer esta negociação, porque é fundamental para o futuro do Benfica, como eu acabei de dizer. Com que entidades? Com as entidades que têm ofertas para o Benfica. Eu não sei quem é que tem ofertas para o Benfica. Já me disseram que a TVI tinha uma oferta para o Benfica. Não sei se é verdade, se não é verdade. Saberemos e poderá explicar algumas coisas. Mas o que é importante dizer aqui é o seguinte. Obviamente queremos ter o melhor contrato. E depois há que pensar para além destes 2 anos. Nós, durante anos, esta direção foi embalada pelos 300 milhões de Pedro Proença, que era um número completamente irrealista. E depois de ser embalada durante 4 anos, salta fora dos direitos televisivos depois dos acontecimentos vergonhosos da final da Taça. Ora, neste momento, o Benfica passou de 8 para 80 e, portanto, está numa situação em que foi informado de que tinha sido submetido um projeto relativamente aos direitos televisivos. Ora, como é que o Benfica, que é o maior clube português, que é aquele que enche estádios, que gera mais audiências, está fora do processo dos direitos televisivos? Isto não faz sentido nenhum. Mais uma vez revela um total desnorte, desnorte de Rui Costa e, mais uma vez, lá está Pedro Proença na equação. Não é? E, portanto, mais uma vez, isto revela total falta de... Se nós saltarmos fora é por Pedro Proença ou não é por Pedro Proença? Rui, assim pode responder. Deixa-me só dizer uma coisa. Agora, relativamente aos direitos televisivos, nós temos de ter atenção a uma coisa. Nós, em Portugal, 94% das receitas são geradas pelos 3 grandes. E desses, a maior porcentagem é, obviamente, do Benfica. E, portanto, querer exportar para Portugal modelos dos outros países não faz absolutamente sentido nenhum. Primeiro ponto.
Segundo ponto, obviamente que eu irei falar com o Governo para discutir se este decreto-lei faz sentido e como é que nós podemos criar um cenário de livre concorrência, que foi aquilo que nos fez ter um contrato de direitos televisivos mais alto. Agora, os direitos televisivos não são a solução para todos os males. Nós temos que olhar para o futebol português em geral e, portanto, temos que olhar para a reformulação dos quadros competitivos, para a diminuição dos clubes, para gerar mais jogos, para não haver uma sobrecarga de jogos em Portugal que prejudique os clubes que estão nas competições europeias, para criar melhores condições e mais clarificação de questões que têm a ver com a arbitragem. Portanto, há muita coisa para fazer para melhorar o produto do futebol português. E o Benfica tem que estar na liderança deste projeto e não se pode ausentar numa altura-chave como esta. Rui. O Benfica ausentou-se, já foi explicado, e já foi muitas vezes explicado isto, o Benfica esteve sempre dentro do processo, ausentou-se quando entendeu ausentar-se, mas nunca ficando completamente fora do processo, porque aquilo que o Benfica está a fazer é mostrar, quer ao Governo, quer às instituições que têm a responsabilidade de fazer perseguir este dossiê, que aquilo que está em cima da mesa ao dia de hoje é uma mão cheia de nada. E que a nossa preocupação dessa mão cheia de nada nos leva a estar fora. Estaremos dentro quando forem cumpridas as promessas que foram feitas aos clubes. Não sendo cumpridas essas promessas, o Benfica vai estar fora porque não vai acreditar naquilo que está em cima da mesa neste momento. E, portanto, o Benfica manifestou-se nesse sentido. Saiu da centralização precisamente por isso. Por acreditar neste momento que há uma mão cheia de nada e que nós nos temos de defender a nós próprios. Estar lá dentro, numa altura destas, onde não há nada, é só ajudar a que esse processo, que esse processo siga, não nos defendendo a nós próprios. E, portanto, o contrato de 2026 a 28 é de extrema importância para o Benfica, também para condicionar aquilo que são os valores que vêm a seguir. Os 300 milhões de euros que foram apontados aos clubes e foram prometidos aos clubes, e volto a referir, a promessa que foi feita aos clubes é que nenhum clube perdia. E, neste momento, aquilo que todos os clubes prevêem é que todos vão perder. E o que nós estamos a fazer é uma manifestação de interesse, precisamente para que esse processo não se desenvolva, nem que o Governo tenha que adiar essa lei, que é a coisa mais natural do mundo, porque os clubes vão perder todos. Tão simples quanto isto. Aquilo que o Rui Costa não consegue apagar é que a sua liderança coloca o Benfica de joelho perante os seus adversários. E este é mais um exemplo. O Benfica deixou-se enrolar por Pedro Proença, mais uma vez. E agora, à última da hora, salta fora do processo. Isto não é coerência. Sabe não é a última da hora. Falta liderança, falta um rumo, falta uma estratégia. É isso que não existe hoje em dia. É mais uma contradição de Rui Costa. Não é uma contradição de Rui Costa, é uma defesa do Benfica e você não quer entender. Defesa do Benfica devia o Rui fazer todos os dias quando o Benfica é prejudicado pelas arbitragens. E não é. Desculpa uma coisa. Se o Benfica estivesse nesse processo, se o Benfica se mantivesse nesse processo a aceitar aquilo que está a ser feito, é que me podia condenar. Assim não. Assim o Benfica está a defender os seus interesses e aquilo que é a janela que nós temos aqui de 26 a 28. Essa janela servirá também para... Certo, mas está enganado. Está completamente enganado, porque vai condicionar ainda mais os direitos televisivos. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque a promessa é que os clubes não perdem. E, portanto, se os clubes não perdem, o contrato que o Benfica fará de 26 a 28 é de extrema importância também para isso. Entenda aquilo que eu estou a dizer. Se o Benfica estivesse num processo, dentro de um processo que não está a andar, aí é que era um perigo para o Benfica. E aquilo que o Benfica fez foi alertar o mercado e alertar os outros clubes para aquilo que aí vem. E aquilo que aí vem não está de boa cara para ninguém. Já ficou clara a sua posição, João? É muito simples. É muito simples. Já ficou claro. A contradição está a fazê-lo, João, porque não aceita sequer que o Benfica se defenda o Rui. Já ficou clara a sua posição. Deixe falar e não se faça de vítima mais uma vez. João, por favor. Os benfiquistas, de uma vez por todas, os benfiquistas têm que, de uma vez por todas, deixar de olhar para o Rui Costa como um jogador que está aqui a fazer de vítima. Rui, você já não é jogador. Você é candidato a presidente. Não vou chegar aos seus níveis de educação, isso não vou. Aquilo que eu estou a dizer aqui é... Agora, vítima, mas quer falar de vítima. Mas qual vítima? Qual vítima? É claro para os benfiquistas. Mas qual vítima? Há uma contradição entre Rui Costa, que se deixou enrolar por Pedro Proença neste processo. Mas no quê? E agora a última da hora quer saltar fora do processo. Não, mas diga lá no quê? Enrolar no quê? Diga lá enrolar no quê? Em Assembleia Geral. Rui, tenho que deixar falar. Enrolar no quê? Deixa responder, Rui, por favor. Diga lá enrolar no quê? Rui, deixa responder. Diga lá enrolar no quê? Este tema mas tem que desenvolvê-lo. Eu perguntei-lhe em plena Assembleia Geral, escrevi um artigo sobre isto há um ano, a perguntar-lhe porque é que o Rui apoiava o projeto de centralização de Pedro Proença há um ano.
E o Rui Costa não me respondeu. Eu respondi-lhe. E o Rui Costa não respondeu. Não soube responder porquê. Mas eu respondo-lhe. Mais uma vez é o projeto. Mais uma vez é o projeto. Mas eu respondo-lhe. Porque a centralização, se for feita como foi prometida a todos os clubes, é um bem para o crescimento do futebol português. Lá está. Eu posso responder. Rui, já excedeu o tempo. Então, mas eu estou a responder, fez-me uma pergunta e eu estou a responder. Certo, mas agora tem que haver ali O uma... Benfica é o principal interessado em que o futebol português cresça. Certo. E se essa promessa fosse cumprida, era o crescimento do futebol português. A partir do momento que nós passámos a perceber, ou que vimos todos, que essa promessa era muito difícil de ser cumprida, nós manifestámos nesse modo. E, portanto, Aliás, os direitos televisivos estão a baixar em toda a Europa. Pois é, evidente, por isso mesmo, por essa razão, e por isso o Benfica tomou uma posição. Certo. João, por favor. Que é este. Temos que passar para o próximo tema. Porque no seu mandato o Benfica foi mal o Rui Costa não se digo-lhe uma coisa, o Benfica não precisa de conversa mole. O João é bem nervoso. Sobre a questão dos direitos se eu televisivos. fosse presidente do Benfica, O João é que foi nervoso já naquela altura, não consegue quem fazê-lo. percebesse minimamente este assunto percebia que Não 300 consegue milhões de euros, fazê-lo. que era uma falácia, que era uma quantia que nunca seria atingida. E, portanto, só o Rui Costa é que esperou 4 anos para chegar a essa conclusão. Não foi só o Rui Costa, foram todos os 4 anos até essa conclusão. Não foi só o Rui Costa. Pronto, eu sei, foi Pedro Proença. Foi Pedro Proença que disse isto. Vamos passar para o tema das infraestruturas. Foram todos os clubes. Foram todos os clubes. Mas está uma coisa, O primeiro clube, se o Rui Costa, olha, a questão é essa. Se o Rui Costa, todos os clubes, Rui Costa disse que não votava contra esta centralização porque o Benfica ficaria isolado. Depois eu digo-lhe, Rui, se eu tiver que ficar sozinho a defender os interesses do Benfica, eu fico. E você disse que não podia contra os outros clubes. Vamos mudar de tema. Vamos mudar de tema. Vamos mudar de tema. Vamos mudar de tema. Não precisa de bandeiras eleitorais. É verdade. É verdade. Precisa de firmeza e não de bandeiras eleitorais. Daí tem toda a razão. Posso falar? O Benfica foi o primeiro clube a manifestar-se contra. Foi o único clube, o primeiro e o único clube que já se manifestou contra há muito tempo atrás. Portanto, é inútil. Mas é certo, mas toda a gente percebeu que os valores na Europa estão a diminuir, em alguns casos, drasticamente. Veja-se o caso da Vamos passar para o próximo. Agora quem fala sou eu, peço desculpa. É uma realidade. Certo, mas agora... É uma realidade. Quem fala agora sou eu, João, peço desculpa. É uma realidade. Mas vamos passar para o tema das infraestruturas e coloco-vos a questão, obviamente, de que tipo de mudanças pode haver no estádio e no Seixal. Em relação ao estádio, deixo-vos aqui alguns números. O estádio tem, como se sabe, capacidade atualmente para 68 mil pessoas. No entanto, a média na Estádio da Luz neste campeonato é de 59 mil pessoas, o que dá à volta de 88% de ocupação. Nesse sentido, o que eu pergunto, Rui Costa, é que sentido faz aumentar a lotação do estádio? Faz todo o sentido, até pela questão dos red passes que estão em espera. Quer dizer, a questão dos red passes que estão em espera mostram que o estádio neste momento está curto. E, portanto, há necessidade de aumentar o estádio. Temos esse projeto para 80 mil, com o projeto que vocês já bem conhecem. E neste momento é uma necessidade extrema do clube. O estádio tem estado sempre cheio. Há mais de 15 mil red passes em espera. E, portanto, se nós fizermos contas, mesmo esse valor de 80 mil que nós queremos no Benfica District, pode até nem chegar. Mas já vai dar aqui uma margem muito maior aos nossos sócios. E, por outro lado, nós estamos a apontar a 80 mil, porque com esses 80 mil continuamos a garantir a comodidade do sócio do Benfica. Portanto, nós não queremos pôr sócios em cima de sócios e, portanto, ao número de 80 mil nós já chegámos de uma forma confortável e que dá, na mesma, a comunidade que os sócios hoje têm a ver o nosso Benfica. E, portanto, essa é uma prioridade grande que nós temos. Portanto, o Benfica disse até uma realidade. E uma das coisas do Benfica disse passa pelo interior do estádio, mas é muito vocacionada para o exterior do estádio. Fizemos as obras que fizemos neste mandato no interior, que eu acho que é um orgulho para todos os benfiquistas. Dar os parabéns à nossa Fundação pelo espaço onde nós estamos, que foi a recuperação de um prédio tão histórico, de um edifício tão histórico, numa zona tão histórica de Lisboa, que vai virar hotel. Fizemos um investimento grande na cidade universitária para o polo da nossa iniciação, da nossa formação e, portanto, vai passar muito aquilo que é as nossas infraestruturas, 2 pontos muito críticos, o aumento do Seixal, onde nós já estamos a negociar essas permutas com a Câmara para poder fazer mais campos no Seixal, e o projeto Benfica disse que será de um crescimento tremendo para o nosso clube. João, a pergunta é a mesma, uma taxa de ocupação de 88%, 59 mil espectadores é a média, o estádio tem capacidade para 68 mil, fica a dúvida para que aumentar o estádio? Sim, deixa-me só usar este tempo para dizer uma coisa ao Rui Costa sobre os direitos televisivos.
O futebol português não vale nada sem o Benfica. Sonha comigo. E o Rui Costa deve assumir isso. E quando diz que não se opôs aos direitos televisivos porque não queria ficar sozinho, isto revela que não percebe o que é o Benfica. E não sabe ser firme na defesa dos interesses do Benfica. E acha que vai você ensinar o que é o Benfica? Peço que... Não, eu vou ensinar-lhe o que é ser líder no Benfica. Eu vou-lhe ensinar o que é o Benfica. Eu vou-lhe ensinar o que é ser líder no Benfica. Peço que responda àquilo que eu lhe perguntei. Deixe-me só acabar relativamente às infraestruturas. Eu vou-lhe ensinar o que é o Benfica. Quero dizer assim, o nosso projeto é de aumentar o estádio para 83 mil lugares. Nós temos um projeto com a Dar Engineering, que é uma das maiores empresas de construção de estádios do mundo, que fez um estudo prévio que nós não apresentámos ainda aos sócios, porque queremos completar esse estudo com alguma informação financeira e técnica que só vamos ter acesso quando chegarmos à presidência. E, por outro lado, porque de uma forma responsável também queremos perceber qual é o projeto que está da Pópulos e tentar perceber se conseguimos conjugar os dois processos. E aquilo que eu garanto aos sócios do Benfica é que não vou apresentar isto primeiro ao Presidente da Câmara, vou apresentar isto aos sócios e com um estudo financeiro e um Project Finance fechado, que não será de 200 milhões de euros, como foi apresentado para o Benfica District, que é um valor completamente ridículo para aquilo que é previsto. Agora, deixe-me só dizer aqui duas coisas. O Benfica não precisa de betão, o Benfica não precisa de construir hotéis, não precisa de fazer shopping centers ao lado do Colombo. Precisa de fazer uma casa do sócio, precisa de fazer o aumento do estádio para 83 mil lugares, precisa de melhorar o estádio. Neste momento nós vemos as condições em que está o estádio, modernizá-lo, modernizar os pavilhões e as piscinas e investir no Seixal. Esta é que deve ser a prioridade. E tudo aquilo que eu fiz na minha vida foi saber estabelecer prioridades. Nós não podemos disparar em todas as direções, não podemos querer fazer um Benfica District, mais uma casa das modalidades, mais não sei quantas coisas, sabe? Isto é fácil prometer, mas depois quando nós não conseguimos fazer as modalidades, a casa das modalidades, e depois propomos... Não é a casa das modalidades. Onde é que você ouviu falar da casa das modalidades? Estamos a iludir os sócios. E, portanto, mais uma vez, acho que temos de ser realistas. E o Benfica tem que fazer aquilo que pode fazer de acordo com as suas condições financeiras e de acordo com aquilo com as suas prioridades. Não é a casa das Costa, 30 segundos o Benfica disse é muito simples. O Benfica disse vai dar vida ao Estádio da Luz durante todos os dias e não só no dia dos jogos. Portanto, não só vai dar melhores condições aos nossos adeptos, uma experiência completamente diferente para os nossos adeptos, como vai ter vida todo o dia, que é uma das coisas que faz crescer os clubes. É uma coisa... Esteve em Manchester, foi ver o Manchester City com parte da sua equipa, provavelmente viu lá o projeto do Manchester City também. Isto vai ao encontro daquilo que são as obras que estão a ser feitas nos estádios dos principais clubes, nos principais países. Portanto, isto vai dar uma dimensão ao clube completamente diferente, vai criar uma receita de 40 milhões de euros de ano, que não pode ser dispensada, é uma forma de crescer o clube, é uma forma de apontar o clube ao futuro e, portanto, não é só uma questão estética. No fundo, aquilo que João Noronha Lopes diz é que vai remodelar os pavilhões, vai remodelar daqui, vai fazer um Benfica disto de avulso. E nós vamos fazer uma coisa completa. Só finalizar. Rapidamente, Rui. A parte comercial, fica a saber que até a própria Sonai já manifestou interesse em ter ação ali na área comercial. Vai ter uma arena que serve para as nossas modalidades e serve para espetáculos e, de consequência, tudo aquilo que seja à volta do estádio é uma fonte de receita tremenda para o clube que não pode abdicar dela. E aqui estamos só a ver o panorama, do cimento, das obras, tudo e mais alguma coisa, mas temos que ver o panorama do crescimento do clube. E o crescimento do clube também passa pela área financeira, que é essa área financeira que nós temos à procura também. O crescimento do clube faz-se com responsabilidade e com pessoas que saibam fazer acontecer. Mas o projeto do Benfica diz, mas só você é que sabe fazer e só você é que é responsável. Agora não vou pensar eu a vitimizar, não me faço ser igual assim. Você é que é vítima, você está a fazer mal. Cada vez que o Rui se sente que vai ser contrariado, interrompe-me. Mas agora vai mudar. Não, você sonha. A diferença é esta. Que é, o projeto do Rui Costa foi apresentado por um consultor. Eu tenho comigo como vice-presidente Manuel Mota, que é líder de uma das maiores construtoras portuguesas, da maior construtora portuguesa. E, portanto, isto não é gente que fala, é gente que faz acontecer. Percebe? E é a diferença da minha lista e da lista do Rui Costa. É gente que sabe fazer acontecer. Agora, deixa-me só dizer uma coisa. Todos os projetos que vierem engrandecer o Benfica são positivos. Mas temos que ter a noção das coisas. Quando se diz que o custo é 220 milhões de euros, isto é completamente falacioso. Só o estádio custa entre 120 a 150 milhões de euros.
E, portanto, isto é estar a enganar os benfiquistas. O Rui Costa nunca explica no projeto como é que vai gerar 37 milhões de euros. No Project Finance, há 15 anos, não explica qual é que é a estrutura de financiamento. Está tudo explicado. Não está. Está tudo explicado. E eu vou lhe dizer mais. Está tudo explicado. Não está. Peço o João É fácil apresentar uma coisa no papel feita por um consultor que não tem experiência. Qual consultor? Outra A coisa. Pópulos? Foi quem criou o estádio? Outra coisa foi apresentado pela apresentar Pópulos. um projeto e ter um vice-presidente para o património que sabe fazer acontecer. São claro. as duas diferenças. Mas é São as óbvio. duas diferenças. Mas o Rui Costa nem sequer tem um vice-presidente para o património. Mas é óbvio, mas é óbvio. Já distribuiu esse valor. Não, esteja descansado que eu tenho. Eu tenho os pelouros, a qualidade e o número necessário. Não tenho os caminhões. Os caminhões não tenho. Não, estão todos apresentados a stream. Os caminhões é que eu não tenho. Os caminhões de pessoas para meter lá dentro, eu faço ideia quantas pessoas já têm passado. Eu faço ideia quantas pessoas já têm passado. Os caminhões, promessas têm feito a toda a gente. Olha, esta semana nasceram mais dois. Esta semana nasceram mais dois para as penalidades. Podemos todos começar a falar mais alto. Podemos todos começar a falar mais alto. Quem tem experiência aqui a falar mais alto até por acaso saúde. No meu projeto de estádio e de modernização do estádio, é um projeto a sério. O que eu não vou dizer é que estou a investir no estádio e depois criar uma fila onde a pessoa tem que ter 1,70 m para ver o jogo. Isso é que estar a enganar os sócios. Não é estar a enganar os sócios. Isso é enganar os sócios. Vá lá ver o jogo. Vá lá ver o jogo na primeira fila. Não é estar a enganar os sócios. Já agora, temos que passar para a mensagem final. Quando se refere a que o meu projeto foi apresentado... Se vocês interrompem um ao outro... Foi apresentado por um consultor. O meu projeto foi apresentado e carimbado pela Pópulos. Que é só quem construiu o estádio. Portanto, nós estamos a falar de um mero intérprete que chegou ali e anunciou uma coisa. Certo. Isso é uma realidade. Eu já conheço as pessoas da Pópulos há mais tempo do que o fantástico. E falo com elas. E por isso é que é responsável da minha parte tentar perceber daquele projeto o que é que se aproveita do estádio, não da fantasia do parque de diversões que está ao lado. Mas acha que isto é uma fantasia? Ver o que é que se aproveita. Mas diga uma coisa, mas acha que isto é uma fantasia? E depois a seguir juntar com o meu projeto de estádio. Responsabilidade e verdade. É isso que eu prometo aos sócios. Eu percebo que tenha medo do crescimento do Estado. Já se passou assim no passado. Este relatório só está aqui do Meite. E o do Bernat. Tem o do Bernat. Mas vou-lhe dar o do Darwin. Mas também tem todos. Tem o Draxler, tem o relatório médio do Bernat, também lhe deixo do Darwin. Mas também lhe deixo do Darwin, que você disse que foi o Pedro Ferreira, e veja aí os relatórios, nenhum deles está contratado. Isto é mentira. E sabe o que é mentira? Luís Filipe Vieira disse-o claramente numa entrevista que ele está identificado desde 2016 pelo Pedro Ferreira. Portanto, o que o Rui está a dizer não é verdade. Mais uma vez, não é verdade. Está a chamar mentiroso a Luís Filipe Vieira? Está a chamar mentiroso a mim. Está a chamar mentiroso. Está aí os relatórios. Luís Filipe Vieira disse isto. Está a chamar mentiroso. Está a chamar mentiroso a Luís Filipe Vieira. Você está com muitos amores. Você está com muito amor por Luís Filipe Vieira. Eu percebo o porquê. Rui, se dependesse se o Luís Filipe Vieira já nem só era do Benfica. Mas Rui está cheio de amores por Luís Filipe Vieira. Você tem vergonha de falar de Vieira. Eu percebo. Não tenho vergonha de falar de ninguém. Porque ele disse que você não trabalhava no Benfica. Vou ter que pedir para que se encerrem os microfones, tanto do João Noronha Lopes como do Rui Costa, para poder pedir... Tenha respeito pelos benfiquistas. Meus senhores, tenha respeito pelos benfiquistas. Rui Costa, ter respeito pelos benfiquistas é não dizer mentiras. Rui Costa e João Noronha Lopes. Tenha respeito pelos benfiquistas. Rui Costa e João Noronha Lopes. Não me chama mentiroso. Rui Costa e João Noronha Lopes. Estou-lhe a dar relatórios do Benfica. Eu estou-lhe a dizer que o Darwin está Estou-lhe a dar relatórios do Benfica. Estou-lhe a dar Eu recordo... já sabia que você tinha com este argumento. E isso mostra claramente que vocês, a superestrutura de gente que nunca teve nos carros para onde... Rui Costa e João Noronha Lopes, recordo só aos dois que o Darwin já nem sequer o Liverpool está, portanto parece-me um tema um bocadinho acessório. Vamos à mensagem final para os sócios e para os adeptos, começando pelo João Noronha Lopes. É uma pena. Rui Costa nesta eleição só tem uma estratégia, que é fazer-se de vítima, como está agora a fazer-se, e fazer-se de esquecido daquilo que ele foi enquanto dirigente, enquanto presidente. E portanto eu quero me dirigir aos benfiquistas. Caros benfiquistas, nestas eleições nós não estamos a votar num jogador que todos admiramos. Estamos a eleger quem está mais preparado para ser presidente do Benfica. Estamos a escolher entre quem não fez e quem pode fazer. Estamos a fazer uma escolha entre o passado e o futuro. E, caros sócios, a escolha que têm pela frente é muito simples. Se querem um Benfica que ganha apenas um campeonato em 4, se querem um Benfica que está pior financeiramente do que estava há 4 anos, se querem um Benfica que se ajoelha perante os seus adversários,
Se querem um Benfica que tem medo de Pedro Proença, então não votem em mim. Mas se querem um Benfica ganhador, ambicioso e respeitado, se querem um Benfica que não gasta 130 milhões para ter 0 pontos na Champions, se querem um Benfica que denuncia campos inclinados e que tem a firmeza para enfrentar os nossos adversários, se querem um Benfica que se faz grande na Europa, se querem um Benfica que é a Benfica, então votem na lista F. Tenho a equipa certa, tenho o projeto e tenho a coragem para defender o Benfica. Peço-vos humildemente o vosso voto. Não por mim, mas pelo Benfica que amamos. Porque o Benfica não aguenta mais 4 anos assim. Como disse Cosme Damião, não sou benfiquista de coração porque este um dia para. Sou benfiquista de alma porque esta é eterna. Viva o Sport Lisboa e Benfica. Nada lhe sai da alma. Rui Costa. Está a falar... Lá está outra vez com os ataques pessoais. Está a falar Lá da... está outra vez com os ataques pessoais. Estamos a falar... Lá está outra vez com os ataques pessoais. Estamos a falar da pessoa que o Sr. Dr. João Noronha Lopes, depois de informar que tinha resolvido aceitar um convite irrecusável que lhe tinha sido feito a nível profissional e era incompatível com o lugar de vice-presidente do clube, apresentou a sua demissão do cargo ao fim de 58 dias. É mentira! É mentira! Está aqui. Você é mentiroso! Você é mentiroso! Vou dizer uma coisa. Não me chame mentiroso, isto é uma ata do clube. Isto é uma ata do clube. Estou-lhe a dizer olhos nos olhos. Estou-lhe a dizer olhos nos olhos se você mente. Isto é uma ata do clube. Eu não vou deixar passar isto. Isto é mentira. Isto é uma ata do clube. Mostra que Rui Costa Isto é uma ata não do conhece a clube. história do Benfica. Eu tive um ano no Benfica a defender o Benfica e a ajudar o Manuel Vilarinho. Sabe porquê? Porque quando eu cheguei ao Benfica, o Manuel Vilarinho disse-me logo assim, olha, aqui não há nem efetivos nem suplentes. Tu estás aqui a trabalhar desde o primeiro dia. E foi isso que eu fiz. Estive lá desde o primeiro dia a trabalhar de sol a sol. Tive 2 empregos e estive a defender o Benfica. E se não fosse o meu trabalho de Manuel Vilarinho naquela altura, o Benfica neste momento não era de sócios. Mensagem para os sócios e para os adeptos, por favor. Rui Costa, sabe porque é que Rui Costa não sabe? Você era a bandeira eleitoral. Está a dizer que isto é mentira. Estou-lhe a dizer que eu trabalhei no Benfica. Está a dizer que isto é mentira. Eu trabalhei no Benfica desde o primeiro dia. Pediu a demissão ao fim de 58 dias. Está a dizer que isto é mentira. Estou-lhe a dizer que eu trabalhei no Benfica desde o primeiro dia. Está a dizer que isto é mentira. Não há efetivos nem suplentes. Todos estavam a trabalhar. Está a dizer que isto é mentira. Estou-lhe a dizer que é mentira que eu trabalhei 58 dias. Tive lá Eu um vou ler ano. outra vez. Tive lá um ano. Você mente. Quer que eu ligue outra vez? Você mente. Não, isto é uma ata do Benfica. A ata do Benfica não mente. Isto é uma ata da sua direção. Você diz que eu trabalhei 50 dias e é mentira. Da sua direção. É mentira. É mentira. Peço desculpa, mas assim não é possível. Mas ele está a dizer uma mentira. Não é possível. Está a dizer uma mentira. Não estou a Está a dizer uma mentira. mentira. Manuel Vilarinho já esclareceu isto. Ambos estão a prestar um mau serviço ao clube. Rui Costa, por favor, dirijam-se, por Na sua favor, Rui mensagem de Costa. encerramento diz uma mentira. Rui Costa, dirija-se, por favor, aos sócios e aos adeptos. Mentiroso eu não sou. Isto está nas atas do Benfica e podem ser Rui consultadas. Costa, dirija-se aos sócios e aos adeptos, por favor. Mentiroso eu não sou. Isto é mata de direção, mentiroso eu não sou. Os relatórios estão ali entregues. São relatórios do scouting do Benfica e, portanto, não me Você chama está mais uma sempre a vez distorcer a mentiroso. realidade. Dirija-se aos Você sócios e está aos sempre a adeptos. distorcer a realidade. Esta é a realidade Está do sempre a candidato. distorcer a realidade. Esta é a realidade do candidato. Certo, Rui Costa, A dirija-se aos... mensagem final é muito simples. É muito simples. Para já peço desculpa por este debate. Porque isto não foi nada. Isto foi algo que não dignificou o clube e da minha parte eu lamento por isso. Que quisemos um registro, talvez por ser a última cartada, quisemos um registro desta dimensão. Lamento profundamente que os sócios tenham assistido a este debate desta maneira. E você contribuiu para isso. Eu estou a falar da minha parte. Eu assumo as minhas responsabilidades, coisa que o João não consegue. Rui O Costa, João só tem a bola mágica. Rui, dirija-se aos sócios e aos adeptos. Os problemas todos. Tem a bola mágica para resolver os Rui problemas. Costa, 30 segundos, para se dirigir aos sócios e adeptos. A situação é muito simples. Eu nunca me impus aos sócios do Benfica. Nem nunca me vou impor aos sócios do Benfica. Eu serei presidente do Benfica se os sócios do Benfica assim o entenderem. Porque foi assim que eu sempre servi o meu clube. Sempre à disposição do clube, nunca virei a cara ao meu clube e estarei sempre à disposição do meu clube, sendo que os sócios têm que decidir quem eu quero. Mas nunca me vou impor aos sócios do clube. Os únicos 2 apelos que eu faço, para além de, obviamente, votarem na lista, em todas as listas G, o único apelo que eu faço é que se bata o recorde outra vez. O recorde de votantes outra vez. Que mostremos outra vez ao mundo a nossa dimensão. Está cá o Guinness até para confirmar isso. Posso anunciar que até estará cá o Guinness para anunciar uma situação dessa. Batemos o recorde, mas acima de tudo, que o voto eleitoral de sábado decorra como decorreu há 15 dias atrás. Com a maior dignidade, com a maior democracia, onde nada se passou de quesílias. Eu não vou estar aqui a ler textos
Porque isto, um pedido de ser presidente Conclua a mensagem aos sócios. não se impõe. Nós metemos à disposição dos sócios. E é isso que eu farei sempre com o Benfica, meter à disposição dos sócios do Benfica. Rui Costa, João Noronha Lopes, obrigado por terem estado na BTV. E houve Boa 70 que sorte votaram a em ambos si. para sábado. Vamos ver agora. As urnas, recordo, abrem às 10 da manhã, encerram às 10 da noite. Às 8 da manhã encerram às 10 da noite. A BTV e os meios de comunicação, obviamente,